Mas sou streamer, tá bom? Não da Hi-Res, eu sou streamer do meu canal aqui. Não sou nada da Hi-Res, tá? Oi, Neon, tudo bem? Oh yeah. So to start out, though, we're going to get into some changes that are actually happening now. And the first thing that we're talking about is a brand new conquest map. Hell yeah, Like, we're doing it. we're doing it. Like, That's right. Bom, a temporada do... move it up because again, big 1-0. Yeah. And it O passe da temporada da Season 10 está voltando esse ano com um novo nome. Passe do ano 10, tá, galerinha? talked about it all day, but Você vai obter todo o conteúdo incrível para cada deus conforme foram lançados em 2023, forem lançados, né? Pacote de voz, skin limitada, né? Olha que legal. Teremos duas skins, além de emote. Uma skin acendida e uma skin de nível 1. O que seria isso? Macheiro. And we draw a lot of inspiration on this map from our older maps, so the season 2, 3, 4 map, or even the closed beta map. Estão falando do mapa da conquista. O obelisco foi removido, os acampamentos Naga foram removidos, os buffs aprimorados foram removidos e a catapulta também foi removida, tá? Tá saindo áudio? Meu áudio tá bugado? Deu um trocado pro careca. O áudio tá bugado? Gente, mas o que tá acontecendo com o meu áudio? angry environment, I He's think. coming right for Reddit's Oscar. Obrigado pelo sub, viu, Obeck? Along with this new map, we're also going to have a O que tá acontecendo com o meu áudio, cara? character model. That's true, because y'all have seen SURTR is coming to SMITE, and we'll talk about that a little later, but, you know, with him leaving the Fire Giant pit, we needed somebody scary to come and replace him, and they found a good guy for the job. Yeah. So O áudio tá ruim, ô King? O áudio dele está baixo? Ok. Melhorou pra vocês? Meu áudio tá bugado? Meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Meaningful changes to the map's layout. So that means we want to see new pathing, new jungle paths, new lane shapes each season. That's going to change. We're going to see map-wide environment art updates. So we're going to have new themes for the future seasons. And we're going to have changes across the map to fit with those themes. Yeah. And we're also going to Já have zerou Blasphemous? Não, não zerei não. objectives and balance changes for every season this year. Yeah, which is entirely incredible. That Tá is normal? Ok. 4 season changes in year 10. That means Bom, foram removidos, né? O obelisco, os acampamentos Naga, buffs aprimorados e a catapulta. Bastiões das torres. Todas as 6 torres Tier 1 no mapa agora terão 2 objetivos. Torres bastiões, em forma de escudo no raio da torre. Enquanto vivos, eles fornecem à torre 15% de mitigação de dano cada, 30% quando ambos estiverem vivos. Esses objetivos podem ser destruídos com ataque básico ou com dano de habilidade. Eles aparecem no final da fase de configuração, que é a fase de preparação, tá bom? Eles aparecem. Quando destruídos, eles fornecem 50 de ouro aos aliados na área, com regras normais de compartilhamento de ouro de acampamento. That gives you a lot more strategic angles to defend and attack from. Yeah. So a lot of changes just in general, as well as you can see the complete. Temos um novo gigante de fogo, né? From the ground up, everything redone. Gigante de fogo, ele aparece pela primeira vez aos 10 minutos de partida. Ele vai ter um temporizador de respawn reduzido de 5 minutos para 4 minutos. Ele continua sendo o gigante de fogo, tá? Ele ainda é o gigante de fogo. O pessoal tava perguntando se seria outra coisa. Não, é um gigante de fogo ainda. Ô, Caio, muito obrigado pelo seu resub, viu? Muito obrigado. Boa tarde, JK Daniels, tudo bem? Tem algum aplicativo atualizado de builds? Exclamação builds. Eu não tenho aplicativo, mas as builds estão lá no SMITE Fire. As builds atualizadas vão ser postadas lá. Demônio de fogo. Gente, tá ruim mesmo?
Let's see. So Fire Giant was the first change. He's got a completely new character. Galerinha do YouTube, vamos chegar aos 100 likes. Não esquece de deixar o like, é muito importante o seu like. Deixa o like, vamos de like. Galera, eu vou falar algumas alterações aqui bem rápidas para vocês, tá bom? Temporizador dos buffs da selva. Buffs, os camps de buff. Primeira aparição aos 0 minutos, ou seja, na hora que inicia a partida. De verdade, não tem um contador ali na hora que iniciar mesmo. Temporizador de reaparecimento atrasado de 1 minuto para 4 minutos. Acampamentos contestáveis. As mid-arpias e os camps que tem que são neutros, né? Primeira aparição com 1 minuto e 30. Temporizador de reaparecimento reduzido de 2,5 minutos para 1,5 minutos. Oráculos. Primeiro spawn com 10 minutos. Depois dos 10 minutos, quando as mid-arpias do lado da duo forem eliminadas. Temporizador de respawn reduzido de 3 para 2 minutos. Pyromante. Primeiro spawn aos 10 minutos, quando as arpias do lado da solo do meio forem eliminadas. Temporizador de 5 para 4 minutos. Erina Dourada. Primeiro aparecimento aos 5 minutos, temporizador reduzido de 5 para 4. O Gigante de Fogo a gente já falou. E além disso, tem alguns temporizadores que foram reajustados. Diminuição do multiplicador de tempo de reaparecimento do XP de 3 para 2,5. Limite de tempo reduzido antes da penalidade de respawn da duração da partida seja ativada de 30 para 20 minutos. Tempo aumentado durante a fase de configuração de 80 para 110 segundos. Isso é muito importante, que aumentou o tempo que você vai ter de entrada ali antes da partida começar. A mão dos deuses foi removida desse modo. As portas da base não aplicam mais a maldição do invasor aos inimigos. Aumentada a duração do bônus de velocidade da fonte de 5 para 10 segundos também. Loucura, hein? Será que a Erina Dourada vai ser jogada um dia? Será? Teremos Invade novamente. Aqui eles não falaram nada sobre o buff do Invade, não. Do debuff do Invade. Torres e Fênix. Torre nível 1. Vida máxima aumentada... Reduzida, na verdade, desculpa. De 2.100 para 1.600. Na Torre 2... Que é a Tier 2, né? Vida máxima reduzida de 3 para 2.900. Fênix. Vida máxima reduzida de 3.600 para 3.400. Cara, baixaram muito a vida das estruturas. Vai lançar dia 24 o mapa Premiere. Totem de Khan. Agora será simplesmente conhecido como o Totem. Esse objetivo foi remodelado e realocado para o lado extremo da solo lane, que é aquele totem com as caveirinhas. Enquanto estiver ativo, esse objetivo agora tem uma aura ao seu redor que concede aos deuses 10% a mais de dano causado a lacaios e outros deuses. O totem não aplica mais um estoque global instantâneo de recompensa de buff aos companheiros de equipe quando ele for eliminado. Em vez disso, um único estoque instantâneo é aplicado aos companheiros de equipe próximos ao totem no momento que ele for eliminado. O buff ainda permanece sob todas as torres e fênix aliadas por 60 segundos. Ali eles estão falando da proteção da torre, né? Dos bastiões da torre, né? Agora sim vão morrer pro totem. Por que será que eles abaixaram a vida? Porque agora tem os bastiões que dão mitigação para a torre. Pyromante. Pyromante agora oferece uma recompensa, a bomba rúnica. A bomba rúnica pode ser pega como um buff da selva, apenas por alguém da equipe que deu o último golpe no Pyromante. A bomba rúnica preenche um ponto consumível e pode ser colocada posteriormente usando esse espaço e selecionando uma área de alvo no solo. É como se você pegasse uma magia que você pode implantar, tá? Causa 300 de dano físico aos deuses e aplica knockback. Causa 1000 de dano verdadeiro a lacaios e estruturas. Tem isso... No HOTS tinha isso, no Paragon tem isso.
É parecido com o que tem no Paragon, só que no Paragon você summona um bicho que vai rushando, né? Quando você summona, ele causa o dano e empurra a galera e depois ele rusha. Aqui não, aqui só vai causar, tá bom? Pode ser vendido na loja de itens por 33 de ouro, se você quiser vender. As estruturas atingidas pela bomba também são debufadas com velocidade de ataque reduzida de 35% por 10 segundos. O Gigante de Fogo. Como Surtur se tornou uma divindade, um novo Gigante de Fogo irá substituí-lo. O Gigante de Fogo tem os mesmos ataques do Gigante de Fogo anterior, mas tem uma área totalmente nova que permite os jogadores combatê-lo em 360 graus, que é aquilo que a gente viu lá. Ele tem uma enorme exibição de entrada, que vocês viram também no começo, chegando pela solo lane, aumentando a escala da vida máxima dele de 275 para 350 por minuto, diminuindo o dano recebido dos golpes críticos em 20%. Esse totem a gente já falou, que ele tem essa aura aí, esse raio ali. O bicho vai pegar, hein? Será que eles se inspiraram no mapa da Season 1 para fazer a jungle? Não, acho que não. Assim, essa passagem do Gigante de Fogo, ela lembra muito da Season 1 mesmo. Eu acho que lembra bastante. Essa passagem do Gigante de Fogo ali. Não sei, acho que eles misturaram um monte de coisa. Solo lane está maravilhosa. Pessoal do YouTube, vamos deixar o like, galerinha. Não esquece de deixar o like, não é muito importante. Ajuda demais o canal. E depois eu vou jogar ranqueada, hein? E nós vamos ganhar. Porque eu joguei hoje e perdi. Foi tenso. Tenso. Okay. So there's a new contestable stacking buff here that when you kill this, you can actually get this buff and it can. Vamos dar uma olhada nesse camp aí, galerinha. A little off script here. It was right here in front of me. We're flowing through the map, you know. It's a natural flow. We're all right. But the important thing to note is like this isn't classic conquest. Eu vou passar com vocês aqui nos camps. É muito camp para passar. But the two contestable ones, so either the one on the solo lane or the dual lane, can be stacked and you can have both at the same time. And so what does the stacking buff do? Is it just extend the duration? Acampamentos neutros de estoque são um novo objetivo para as lanes extremas e disputarem no início do jogo, tá? Externas, na verdade, desculpa, extremas não. As que ficam ali, a solo e a duo, tá bom? Esses acampamentos não podem ser liberados e o buff que eles soltam se acumula como qualquer outro jungle buff da selva. O lado da duo tem um escorpião, que é aquele escorpião que vocês viram lá. Ele dá gold, concede um escudo igual a 50 de vida, mais 20 por nível e concede 5 de ambas as proteções, mais 1. Chama gold buff esse daqui, tá? Por um nível. O do lado da solo, que é o acampamento do escorpião. Bônus de prata, concede 5% de redução de intervalo mais 0,75 por nível. Acampamentos itinerantes, tem os acampamentos que passeiam pelo mapa. Arpias itinerantes aparecem a cada 60 segundos. De acampamentos mortos das arpias que estão de trás, até um máximo de 2 arpias que podem ficar andando por aí, tá? Por acampamento, elas ficam andando. As arpias itinerantes aparecem dentro do acampamento, mas percorrem a selva próxima em caminhos definidos. Ciclopes ladinos, que são os ciclopes que ficam dentro do baú. Falei, MK. No início da partida, os ciclopes aparecem perto de um camp aleatório. Os locais de desova que eles aparecem são sempre simétricos para ambas equipes. Abrir um baú concede 25 de ouro, mas eles também ficam presos e geram um ciclope ladino. O ladino concede 25 de ouro quando abatido e deixa cair um aspecto na área de bônus do ladino. Dá velocidade de movimento aumentada em 20%, dura 60 segundos e ele é utilizável para a equipe que abrir o baú, tá bom? Os bichos aprenderam a andar. Vambora, Giovanni. Aquela cobrinha que pegava aquele negócio que curava as torres, não tem mais. O cetro não tem. Yeah, that's correct. Let's see, where's my numbers here? So,
we did decrease the base max health of tier 1 towers, and tier 2 towers and Phoenix. Não, pera aí. So, yeah, All across of the them, board. right. Yeah, which I guess for the tier Aqui no que foi removido, eles falaram obeliscos, buffs aprimorados, acampamento Naga e a catapulta. O acampamento Naga é onde ficava o cetro, não era? Viciei no DKO e agora? Continua jogando, Diego. O DKO é maravilhoso. E a partir de semana que vem a gente começa a fazer live de DKO novamente, tá? Se morrer com esse treco na mão, dropa ou some? Boa pergunta, a gente não sabe. Salve o Darwin. Lembro, Darwin, como não? Patch entra no servidor de sexta-feira, provavelmente, a Belchior. Was there one? Não, pode ser, pode ser. Mas um dia eles vão voltar com a catapulta, né? Uma hora eles voltam com ela. Statue of like a Greek hero. Oh, we should have played the Kepri skin for this part. Cue the music, yeah. But yeah, cool. So all right, let's wander back into the jungle. So what are unleashed jungle camps? Whew, this is a big one. This is a big one. This is a big one, All Harrison. right, we're diving in then. Yeah, so Galerinha, ainda tem muita coisa que precisa ser falada e precisa ser mostrada. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, provavelmente no sábado ou no domingo. E eu vou entrar no mapa e a gente vai percorrer cada mudança e eu vou explicar direitinho como é que funciona e tudo mais. Os camps agora correm atrás de você também, tá? Então tome bastante cuidado. Podia ser um avião que joga na torre. Que isso? Tá ansioso? Terça-feira, o Kevin Hard. Quarta-feira, tu ficou maluco. Não, ainda não tem skins, não mostraram skins ainda. Será que o jogo vai ficar mais lento ou mais dinâmico? Acho que as duas coisas. Esse mapa está com cara de que vai explodir PC fraco, será? Vou mostrar os itens novos, sim. It gives what we've seen mostly in our playtesting. It gives junglers some really interesting ways to min-max their clear if you can pull camps really effectively and clear them all together. It gives supports. Aquela estrutura da Dul será o Spartacus. Será que é uma divindade, ou Cássio? Será que é algum spoiler que a gente não tá conseguindo pegar? Order of operations is going to be listed in the patch notes, and the order of things is going to change, right? We've got different things in different places. We've got speed buff. We get to all these, I guess, over time, but the start of the map is definitely going to change. O jogo vai ficar mais pesado? Não falaram nada sobre isso. Different players have collaborative elements. Não falaram nada sobre isso. Clearing together and then going to their lane, or whatever order they find to be most efficient. So really excited to see people get into PTS and start trying to figure that puzzle out. I think one of my favorite. I mean, there's so much to this. There's so much nuance in the. Mas pode ser que fique, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que. One of my favorite parts is like, as a mid laner, I no longer have to like run to my red to the jungle trying to clear my red buff. They can't be like, hey, I cleared it. I'm sorry you didn't get here in time. They can now bring it towards me. Yeah, or they can at least meet you halfway, you know. Deixa eu só passar por uma questão. Tô te ignorando não, Pedrinho. Boa tarde, tudo bem? O que o buff branco faz? Então, é isso que eu tenho que tirar um tempo pra ver direitinho, viu, Pedrinho? Porque tem muita coisa aqui, cara. Na verdade, não é um buff branco, não. É um buff prateado. É um buff prateado que fica na solo lane. O lado da solo ali. So you could use that if your jungle clear is especially not so good, but you will get a gold penalty for doing that, just like if you had a last hit that you missed. I was seeing something. Say, what's going on here? You've been I got ahead of pursued? myself a little bit when I said roaming, because this is the other feature that's there from the dead back harpy camp spawns. You can actually get roaming harpies that actually go to that camp to kind of give you a kind of a dynamic experience inside the jungle while those back. Ih, cara, eu perdi aqui. That's incredible. So you can literally just be roaming through on your clear and be like, oh, there's a harpy. I guess I'll just grab that while I'm here. Pera aí que eu tenho que achar aqui, cara. É muita coisa. Aqui, ó. O acampamento do escorpião. Ele te dá o bônus prata, que dá 5% de redução de intervalo, mais 0,75% por nível.
Dá proteções? Vai ter mudança na arena também? Não. Não, não vai ter não. Deixa eu só passar aqui para uma mudança, galerinha, que vai acontecer. Todos os modos normais terão seu sistema de fila alterado para filas não cronometradas. As ranqueadas vão continuar do mesmo jeito. As filas não terão mais a redução específica, a duração específica mostrada aos jogadores. Elas levarão o tempo necessário para encontrar uma boa partida. Os jogadores agora receberão uma penalidade de deserto se não aceitarem o chamado da partida para modos normais. A fila múltipla será habilitada em todas as filas normais. Usar o botão da múltipla fila para marcar. Os parâmetros de matchmaking para esses modos foram atualizados para atender os objetivos atuais do SMITE e o feedback dos jogadores. Esses parâmetros serão ajustados continuamente ao longo do ano 10 com o objetivo de fornecer o melhor matchmaking possível aos jogadores. Cara, pode ser que isso daí clicou, jogou. Pode ser que isso daí melhore muito o matchmaking pra galera, viu? Ele reduz o intervalo, Vamos ver se isso vai melhorar o matchmaking, porque tem muita gente que não consegue jogar e tal. Pode ser que isso daí dê um upgradezinho aí e o pessoal consiga encontrar a partida, né? Vai ser legal. Hyper! Ô, Hyper, obrigado, viu? Você sumiu, o que aconteceu? Fala que cá outra inscrição a... Ô, Hyper, você sumiu, o que aconteceu? Você tá bem? Você tá tranquilo? Você está bem, Hyper? O buff branco na duel é o dourado, bônus dourado. Concede o escudo mais 20 de 50 de vida, 20 por nível, além de 5 de ambas proteções. Hoje não aceitar não tem punição, né? Acho que não deveria mudar isso. Cara. Não, mas então é aquela questão. Colocou na fila, vai ter que jogar, entendeu? Colocou na fila, você vai ter que jogar. Não tem essa. Will pop out of the chest and will chase you and fight you, and then therefore he'll be worth a little bit more than the normal one, and you can reposition. Colocou na fila, vai ter que jogar. Ao menos que você saia da fila antes de encontrar partida, né? Bruno Werneck! Trocado pro careca pra pagar implante. Ajoelhou, tem que rezar. Ô, Werneck, muito obrigado. Chuva de carecas pra você. Muito obrigado, viu? Você, nosso amigo ali, Hyper, que sumiu. Obrigado, viu? Vê se você ganhou os 1000 carecões. Lembrando que teremos sorteio semana que vem. E aí vocês vão poder usar. E tem outras novidades bem legais chegando para os subs também, tá? Para não subs também tá chegando. Mas para os subs tá chegando umas paradas diferentes aí também. Muito obrigado, viu? O Drácula vai chegar um dia, Cássio. Pode pegar o buff azul e branco. Cara, aparentemente você vai poder usar os dois. Vai poder usar 2 desses buffs. Mas eu tenho que testar, porque aqui não tá. Eu não encontrei um lugar falando direito sobre isso. O que rolou de bom até agora? Falei, Missoka, eles estão mostrando o novo mapa e os novos objetivos e tudo mais. Só que tá bem confuso, galerinha, porque como eles têm o script deles lá e eles estão falando através do script deles, para encontrar tudo que eles estão falando aqui no mapa, no que está escrito aqui e explicar isso direitinho, levaria um certo tempo, né? Mas fiquem tranquilos que quando eu puder entrar no PTS, eu vou entrar lá e eu vou fazer como eu fiz no outro mapa, eu vou chegar em lugar por lugar, vou explicar tudo direitinho como funciona, tá?
Os gráficos do Smite em 1440p a 60 FPS Series S estão lindões. Você tem um Series S? Eu falo aí, Júlio, parabéns, mano. Se eu pudesse ter um console, eu teria um Series S. Game Pass tá uma delícia. Você não acha que o mapa tá maior? Sim, tá maior. Não é nem questão de achar, ele tá maior mesmo. A Rarez fez ele ficar maior para poder comportar essa quantidade de objetivos. Por quê? Porque não cabia dentro do mapa aquela quantidade de objetivos, né? Agora você tem mais camps de buff, você tem mais camps de XP, você tem mais objetivos de nível 2 que a gente pode chamar para fazer. Então é importante que você tenha um mapa maior, né? Porque senão as rotações seriam muito rápidas ali. Salve Nanda, você sumiu, você tá vendo como é que foi a virada? Essa selva vai ser uma confusão com esses mobs tudo pra lá e pra cá. Sim, os camps agora, alguns camps te perseguem e existem alguns camps que ficam andando pelo mapa também, tá? As que andam pelo mapa, elas andam de 2 em 2 e elas andam perto da dual lane e da solo lane. Salve, Paulinho. Esses baús são tipo aqueles cálices de ouro antigo? Não, esses baús você bate neles, eles parecem um bicho pra te atacar, entendeu? Mas você pega um buffzinho deles. Eles te dão um buff que aumenta a sua velocidade de movimento e também dura 60 segundos. E aqui fala, né, o buff atualizável. Aqui eu acho que tá bugado aqui para a equipe que abriu o Slack. Eu sumi muito trabalho, mas vou pegar férias pra gente jogar. E sim, bom descanso pra você, viu? Aquela aventura do Odin foi uma prévia desse mapa. A galera tava falando, né? Voltei na live, os buff neutros prateado e dourado duram 60 seg. Se você pegar outro buff, dura 60 ctbm. Se pegar só um buff normal, 120 seg. Boa tarde, Sticks. Falei, Paulinho, comecei a jogar ontem. O que você tá achando do Smite? Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença na live stream. Se quiser pegar os guias para novato, exclamação novatos, tem alguns guias que eu gravei, são bem legais, tem personagens que eu indico, e qualquer dúvida é só perguntar. Tá rolando ainda, Sticks. Tá rolando ainda. Vou meter um banho até eles mostrarem o novo God. Vai demorar ainda, hein? Então, é um mapa novo, né, Heleno? Acho que nem eles conseguem explicar tudo que rola nesse mapa durante essa live stream. Tem muita coisa que ainda vai ficar subentendido e a gente vai só descobrir quando a gente estiver jogando, entendeu? Eles ali estão falando o que está escrito aqui e tudo mais, algumas e outras informações eles vão colocando ali, mas é um mapa novo, né? De quem é aquele crânio em cima do mapa? Não sabemos. Mas isso daqui é legal, essas árvores fechando ali e tal. O que eu senti falta é que eles poderiam colocar uma área... Acho que eles não colocam isso para o jogo não ficar tão pesado, coisa do tipo, uma área com graminhas, né? Não mato para você esconder, eles poderiam colocar. Mas o chão é sempre destruído, né? Tem um chão bonitinho. Eu tô falando visualmente, tá? O chão ele é mais essa textura borrada, né? Acho que isso é pro jogo ficar mais leve, também não atrapalhar tanto. Mas eles investiram bem nas árvores, as árvores estão legais. Novo God vai custar 12 de gold, 12k? Sim. Aí, ó, isso daí é aquele baú lá. Aí você pega o movimento. Agora eu não entendi. Não entendi, depois eu tenho que olhar aquilo ali. Tô jogando de Jinwei, o que acha? Cara, eu acho a Jinwei um personagem legal, porém ela é muito difícil, Paulinho. Você tá conseguindo jogar bem com ela? Porque ela é um personagem bem difícil. Se você já estiver jogando bem com ela, já é uma coisa boa, porque você vai saber jogar muito bem com personagens mais fáceis. É um personagem que tem que ter uma certa mecânica, né?
Ela me lembra a DC do LoL. Ah, você já veio os do LoL. Então você não vai ter tanta dificuldade para jogar com a DCs, não. Porque é praticamente a mesma coisa. Só a diferença é que o ataque você tem que mirar, né? O ataque padrão. Yep, it's also no longer going to be freezing your ally buffs that they have on them. So you can see that's kind of a theme for a lot of these different jungle camps. We've lost the AI like aggro component, we've lost the freezing component, we've lost the cooldown on blue, but that was shifted between the silver and we've got the green buffs. A lot of give and take. A lot of give and take. For various specific reasons. Also, we have the tree folk character holding the green buff now too, which is very appropriate and a very cool character. Very cool character. We also have the blue buff. Achei a selva um pouco estreito, a impressão. Tem lugares que são mais fechados, tem lugares que são mais abertos. Aí vai depender de onde você tá. Por exemplo, aqui, ó, aqui tá mais aberto, ó. Tem lugares que são mais fechados. Porque esses escudos voando na torre são escudos que dão mitigação para a torre, ô Nailson. Você pode quebrar eles com ataque básico ou habilidade. Esses escudos diminuem o dano que a torre sofre. Batalha de Janaína, seja bem-vinda. Oh, the bases. The bases are a huge... Salve Chaos, anunciou alguma skin nova daqui a pouquinho. Só queria que os BRs dessem mais atenção pro Smite. Pois é, Paulinho. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom e merece mais. Né? But both bases have interior structures now. It feels so cool to enter into the enemy's base. It's so much intricate artistic detail. Prefere que os monstros sigam ou ataquem quando entrar na área deles? Ah, deixa seguir, né? Mas se tiver um atirador melhor para recomendar, para quem tá começando, Paulinho, eu sempre recomendo a Nif ou o Shibalank, que são dois atiradores bem facinhos de se jogar e que eles têm um potencial muito grande. Mas todos os outros atiradores são muito bons e você que já tem uma certa experiência vai conseguir jogar bem. A Medusa também é muito boa. O nível de jogador vai até 160? Sim, Brunão. Salve, querido. Coloquei para escutar aqui no meu carro, para acompanhar o patch. Tô de saída do serviço. Essa hora, querido. Você não ia estar de plantão hoje? Que isso, que os Apollo não. So the interior of the Chaos Space is the mythical beast cave. As you can see that giant skull on the top and then more skulls and bones in here. Aí, Matheus. Ah, tá. Aquele lugar ali, galerinha, que tem tipo um portalzinho, é da onde os minions saem, tá? Porque antes os minions saíam daquela portinha, né? Salve, Gabi! Me diz 5 suportes bons pra eu pegar no baú que ganhei. Horus. O Gabi você já pegou. Ganesha. Kepri. Horus, Ganesha, Kepri, Terra e Atlas. Atirador, tô gostando bastante da Izanami. Forte, muito forte. Muito forte. Cara, isso daqui tá foda demais, mano. Eles fizeram aquela parte de cima ali, né? Como se fosse uma caverna. Tipo, isso daí tá da hora. Isso daí tá legal. Which a lot of people might have forgotten about too, but we had the classic conquest event this year, so little reminder, but yeah, overall it just feels and looks really cool. We have new tower art, which you might have noticed. These are completely new models. Você acha o Barão um god difícil de jogar? Eu acho difícil o Dark Verso, mas é um personagem muito bom. Iluminação tá boa? Pena que não é no Unreal 4, né? Se fosse no Unreal 4 ia estar melhor ainda, ia ter uns raios de sol entrando pela selva. Eles podiam colocar isso. Acho que eles não conseguem colocar na 3. Imagina os raios de sol entrando ali, bonitinhos. Imagina com Ray Tracing. Aí a galera não joga, né? Foda. This was causing some contention at the pro level about being mandatory and forcing very linear strategies that required you to go certain places, certain times. Tá legal, tá legal. Nada de engine nova, não vai ter, não tem como, é difícil. Falei, Jancico, boa tarde, tudo bem? Horus, Ganesha, Kepri, Gabi e Terra. Terra é muito boa.
Terra ou Atlas? Talk about this map all day and find more interesting details. There was some callbacks to old assets hidden in. Danzaburu é muito bom, né, André? There's a lot of mythological details and callbacks to, our community and to the game throughout the map. So really going to be excited to see people. Já falaram sobre os pontos espectador? Ainda não, Janzico. Mas eu olho aqui para você. This map is a testament to 10 years of an incredible game with an incredible community, and it's just the beginning of what we have to talk about today. So, super excited for it, but unfortunately, we gotta keep moving. There's so many things. And we have way more stuff to talk about, right? And a lot of stuff that's really exciting. So, I mean, I'm excited to get into this next section. Nossa! Eu posso falar sobre essas coisas aqui para vocês rapidinho? Mudanças no SMITE. 2023 será conhecido como o ano 10 do SMITE e não temporada 10. No ano 10 haverá 4 temporadas, então são 4 temporadas dentro deste ano. Cada temporada será lançada uma grande atualização de jogabilidade e grandes mudanças no mapa da conquista. Progressão de jogador. O limite de nível de jogador foi aumentado de 160 para 2000. Você não ouviu errado. De 160 para 2000. Os jogadores que atingirem o nível 160 já não perdem nenhum excesso de experiência e serão ajustados automaticamente, que já atingiram, né, para o novo nível ao fazer o login no lançamento da 10.1. Jogadores abaixo do nível 160 não terão seu nível ajustado. Pontos de espectador. Nenhuma alteração será feita nos pontos de espectador na atualização 10.1. A loja do espectador alternará semanalmente ao longo da versão 10.1. No 10.2, haverá uma redefinição parcial dos pontos de espectador, bem como alterações nos sistemas de visualização. Esses ajustes vão ser mostrados ainda no 10.2, tá? Então, até o 10.1, que é a próxima atualização, pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma alteração, vocês não vão perder seus pontos. As skins de recomendação. Todos os jogadores que se qualificaram na recompensa de qualificação, aquelas bênçãos lá, né, receberão o seguinte: a skin da Caribdes, a moldura de carregamento da Season 9, um avatar de ótimo trabalho, um salto, uma estampa de salto e um emote global. A estampa de pulo e o emote global são itens que estavam disponíveis em anos anteriores, então os jogadores que já possuem não receberão novamente. 2000. Eu acho que eu devo estar no 2000 já. Tô brincando, 2000 não, né? Eu devo estar nos 300 por aí. A premiação da ranqueada, galerinha. Was it difficult to get that to balance out for all the different gods, that some that get tons of play, some that get much less play, different modes? There was a lot of variability. Aqui eles estão falando sobre os ranks, né? Top players de 1 a 10 premiados com a borda do Master, jogadores de 11 a 40 receberão a borda de Diamante, jogadores 41 a 100 são as classificações da ranqueada, tá? Todos os modos ranqueados agora serão crossplay completos. O console vai poder jogar contra PC em todas as plataformas. As tabelas de classificações de deuses foram ajustadas para premiar molduras de deuses com base na posição na tabela de classificação. 10 premiados com Master, 11 a 40 com Diamante, 41 a 100 com a borda Platina, que é aquela borda em volta dos deuses, tá bom? Todos os jogadores que jogarem pelo menos 10 partidas ranqueadas com um único deus, mas não foram colocados na tabela de classificação, receberão a borda de ouro. Missões ranqueadas. Vença 75 partidas ranqueadas para desbloquear imediatamente a skin Berserker do Rama. Vença 150 jogos ranqueados para obter o quadro, a tela de carregamento do Rama Berserker, no final do ano, tá, galerinha? Vença 15 partidas ranqueadas em cada divisão para ganhar um baú da vitória. 50 partidas ranqueadas em cada divisão para ganhar 50 gemas. Poderia ser melhor esse prêmio aí. Mas vai melhorar o matchmaker, eles vão mudar. Os 480, Dark, será? Pode repetir, os nomes são muito complicados, vamos lá. Horus, Ganesha, Kepri, Khepri, Terra, de terra mesmo, e Geb ou Atlas, enfim, Geb, Atlas. Esse ano qual foi a skin da Ranked? Da Caribdes.
Aqui sobre as filas que a gente já falou, né? As filas agora vão ser com uma contagem progressiva e não regressiva. E colocou na fila, achou partida e não entrou, você vai tomar um deserto. Então, só coloque na fila se você tiver certeza que você vai jogar, tá bom? Porque na hora que chamar, você vai entrar e, enfim, não vai ter como você recusar a fila de qualquer forma, tá? Então, eu quero jogar. Clica lá pra jogar. Não, se usa skin da rank... tá, desculpa. Perdão. É porque eu tava confundindo com a de recomendação. É porque eu tava falando de recomendação. A da Ranked foi a do Gab e da Lápide do Gab. A de recomendação é da Caribdes. Valeu, ok. Eu tava falando besteira aqui. E se o jogo crashar? Contrate advogados. Contrate advogados. Última imagem do SMITE postada no Twitter. Progressiva leva mó tempo, mas agora, Shanoa, eles mudaram a forma de matchmaker. É bem provável que você encontre partida mais fácil, entendeu? Além da fila ranqueada ser crossplay, você vai poder jogar contra consoles também. A última imagem é sobre as temporadas, né? Vão ser 4 temporadas dentro do ano 10, então esse ano aqui ele não conta como uma temporada, são 4 temporadas. A primeira temporada é a temporada dos monstros, que vai ser o patch 10.1 e o 10.2. A 2 vai ser a temporada da esperança, que vai ser o 10.3, 10.4, 10.5. Aí tem aqui a temporada de não sabemos o que, mas eu acredito que seja o caos, que vai ser a 10.6, 10.7, 10.8, 10.9. E a temporada seguinte, que também não tem aqui, só tem um escudinho aqui, aparentemente, que é a 10.10, 10.11 e 10.12. Ainda não falaram o passo de batalha. And I'm actually joined here now by a familiar face, Titan Clumsy, and another familiar face who just wasn't here a second ago, Titan Lermy. So welcome aboard. So, I mean, we have more stuff to talk about. Balance is not over yet, and we're going to dive right into it, starting with some brand new additions to the item world, Shard Relics. So, take it away. Yeah, so... Vamos falar sobre as alterações nos itens, galerinha. Vai chegar um novo tipo de item chamado shards, tá? As shards, elas vão estar no slot de itens ativos, que são as relíquias. Uma das principais novas mecânicas do ano 10 são as relíquias de fragmentos, que são shards, tá? Essas relíquias fornecem efeitos de curta duração que permitem jogadas de poder e expressão de alta habilidade. O fragmento de visão ainda será uma opção poderosa e fácil de usar, mas teremos novos fragmentos, que são shards. Shards, relíquias, fragmentos, o que você quiser chamar, são gratuitas e agora tem uma seleção de opção ao invés de usar a relíquia de visão. Você vai poder utilizar ela e pode trocar no level 12, tá? Assim como já é atualmente. Você vai poder usar qualquer relíquia no lugar dela a partir do level 12. O fragmento do chifre vai reduzir o tempo de recarga das suas habilidades não ao ultimate em 0,5 segundos a cada segundo pelos próximos 3 segundos, com um intervalo de 120 segundos. O estilhaço de garra vai te dar 20 mais 1,5 de poder mágico, 15 mais 1,5 de poder físico por nível e 20% de roubo de vida mágico e 10% de roubo de vida de habilidade física pelos 3 segundos, próximos 3 segundos. 120 de intervalo, segundos. Fragmento da asa. Sua velocidade de movimento é aumentada em 15% e a velocidade de ataque é aumentada em 40% pelos próximos 3 segundos. 120 segundos de intervalo. Fragmento da carapaça. Seu próximo ataque básico dentro de 3 segundos rouba 20 de proteções físicas e mágicas do próximo deus inimigo atingido. Tanto o buff quanto o debuff duram 3 segundos, 120 segundos de intervalo. E o de vigia continua te dando uma vigia
que dura 60 segundos, durante 120 segundos de intervalo, a cada 120 segundos de intervalo. Legal, hein? Qual que vocês vão usar mais? Eu acho que o de estilhaço de garra vai ser bem utilizado, hein? O da asa também, que dá velocidade de movimento e velocidade de ataque de 40%. Tá maluco? Muita coisa, né? Nice. All right, well, let's keep going down. It looks like we have a wing shard in here. Yeah, so wing shard, quite simple, movement speed, attack speed. Makes sense. Kind of like the mini heavenly in a way. So Yeah. you're probably going to be changing it later on, but yeah, it's just the movement speed, attack speed. Boa tarde, quais as novidades chegando agora? Eles estão falando sobre os fragmentos, que vão ser itens ativos, relíquias, que você vai ganhar no começo de partida, né? Você tem esses fragmentos aí que ficam no lugar onde está o fragmento de visão. Você vai poder escolher se você quer o de visão, o de chifre, a garra, a asa ou a carapaça. E você vai poder vender eles no level 12 e colocar qualquer relíquia ali. Vender não, trocar ele, né? Carapaça também é fortinha. 20 proteções que você rouba? Físicas e mágicas? Não sei. Duram 3 segundos. A última que está sem nome. A última. Essa deve ser a temporada do sexto deus que você... Ah, entendi, Jana. Pode ser sim. Pode ser a temporada do sexto deus. Algum solo lane bom para indicar? Sobrou 4 baús. Shin-chan, muito bom na solo. Você pode pegar também o Shaq, que é muito bom. Mulan também é muito boa. E o Hades, que é muito bom também. Sexto deus vai ser o Saturno. Cara, tem uma bola lá, né? Pode ser um anel de Saturno. Mas Saturno é o quê? Porque Saturno ele é da mitologia romana. Saturno representa o quê? Não representa nenhum deus que já está dentro do Smite? Cerberus é bom na solo também. Já mostraram Sulu. Então. Saturno é romano, é pai dos Zeus. Mas Saturno é o Cronos. Aí, ó. Mas é o outro Cronos. Esse Cronos aí é o Cronos pai dos Zeus é o Titã. O pai dos Zeus é outro. Não? Bom, vamos lá. Na temporada 10 teremos grandes mudanças no conjunto de itens do Smite. Build de jogadores. Altere as builds do jogador em cada função. Mudanças por meio de objetivos passivos de itens, itens híbridos causando problemas. Isso daqui são coisas que eles mexeram. Itens passivos. Passivas reais para itens anti-cura. Retrabalharam os itens atuais que têm um tema claro, mas parecem mais estatísticas como passivas e incidentais, em vez de criar momentos significativos do jogo. Identificar itens menos empolgantes e menos populares para cada função e por aí vai. Itens que foram removidos: a árvore do capacete imperial, a árvore encantada do broquel, a árvore da shuriken. Essas árvores foram removidas. Árvores de itens. Em geral, as árvores de itens na 10.1 visam ter estatísticas mais específicas relacionadas à sua definição de árvore. Os itens podem ter estatísticas de outras árvores, mas geralmente em quantidades menores. E buscaremos que menos itens tenham estatísticas diferentes. Isso é ótimo, isso daí eu enchi o saco deles o ano passado inteiro. Não estou falando que fui eu que fiz não, tá gente? Pelo amor de Deus, mas é uma coisa que eu sempre falava com eles. Os itens precisam ser únicos e você precisa ter uma variedade de itens diferente. Algumas dessas árvores tiveram suas definições alteradas para atender objetivos específicos. Aqui está o layout completo da loja de itens da Season 10. Dano físico, massa, poder físico e penetração física. Katana, poder físico e velocidade de movimento. Estrela da manhã, poder físico e mana. Lâmina, poder físico e velocidade de ataque. Manopla, poder físico e roubo de vida, a luva, né? Adaga, poder físico e chance de crítico. Arco, velocidade de ataque. Porrete, vida e força. Dano mágico, livro, poder mágico e mana.
That's true. Foco, poder mágico e penetração mágica. Cajado, poder mágico e vida. Anel, poder mágico e velocidade de ataque. Artefato, poder mágico e MP5. Bugiganga, poder mágico e roubo de vida. Defesa física, escudo, proteção física e HP5. Peitoral, proteção física e mana. Armadura de ferro. Poder físico e proteção física e vida. Defesa mágica. Kuzari, proteção mágica e MP5. Talismã, proteção mágica e vida. Defesa mista. Lâmina antiga. Saúde, que é vida e velocidade de movimento. Esmeralda, vida e HP5. Manto, proteções e redução no tempo de intervalo. Pedra. Perda, não fume. Proteção e vida. De outros, a joia, que são aqueles itens arturianos também. Tempo de recarga e efeitos de habilidade definitiva. Brincos, efeitos especiais, itens removidos, elmo da Legião Celestial, coroa do Imperador de Jade, elmo da Tirania, escudo do Metamorfo, escudo do Vazio, escudo rúnico, Ancile, pedra do Vazio, pedra do Fal, anel de Hecate, livro dos mortos, espada corta-pedra, martelo Blackthorn, baluarte da esperança, Urkin, não sei o que é isso. Lâmina, qual lâmina? Não sei. Couro de Leão de Nimeia, Inchaival, Shuriken, Laço Sombrio. Muitos itens do Tier 2 também foram removidos junto com seus Tier 3 conectados. Cara, é muita coisa. But it's also one that like people just didn't want to buy and it was extremely variant based Nossa. on obviously kills and assists. Very difficult to get that item fully. Que isso, cara, é muita coisa. A gente vai ter que passar uma temporada para aprender os itens que vão ser mudados na outra temporada. Really the most fun one to do. So again, making sure we incentivize. O Ancile foi removido, mas vai ter outro item no lugar. Fiquem tranquilos, viu? Fiquem tranquilos. É que eles estão fazendo uma reformulação para que as coisas fiquem mais definidas e que funcionem. Eu não sei se vai ter o item do Ancile de fato aqui. Eu tô só falando, tá? É o couro de ouriço, esse que você não conseguiu pronunciar. Ah, obrigado. Esconderijo de Urkin. Couro de ouriço, é verdade, Gabi. Obrigado. Viu? Não mostraram estrutura ainda não. That's like 20 plus tier 2s and 1s. But again, remember, we've got some more stuff to talk about here in that new items are coming, changes to old items are coming as well, so... Lâmina da bruxa removida. Ah, essa lâmina aqui, ó. Qual lâmina? Tipo, a tradução tá bugada aqui. Gente, fica tranquilo que essa reformulação nos itens é uma das melhores coisas que vai chegar nessa atualização. E isso vai melhorar muito o jogo, de verdade. Eu, pelo menos, passei a temporada inteira falando que a gente precisava de uma reformulação dos itens. E ainda não vai ser do jeito que a gente deveria ter, tá? Mas vai ser legal, cara. Isso vai ser bom. É claro que vai mudar todos os guias anteriores, porque mudou muita coisa, cara. Mas pelo menos a gente vai ter mais itens que são utilizáveis e a gente vai ter esses itens muito bem separados. Então a gente... eu vou fazer uma build assim. Então você vai ter vários itens para construir essa build ali. Eu vou fazer uma outra build, você vai ter outros itens para construir aquela build ali, entendeu? Personagens Brasil não irão ser mais tão definidos? Não, é porque a ideia aqui é você ter uma variedade de itens maior, com menos itens, no caso, entre aspas, porém são mais itens utilizados, né? Então você tem uma variedade de itens maior. Antigamente você tinha muitos itens, mas poucos itens eram utilizados. Dessa forma aqui que eles estão tentando reformular, os itens estão mais definidos. Eu quero penetração. Você precisa desses itens. Eu quero velocidade de ataque. Você precisa desses itens. Então eles estão tirando... Ainda vai ter, como eles citaram aqui, mas não vai ter tanto quanto antes. Por exemplo, você tinha item com velocidade de ataque, penetração, roubo de vida, chance de crítico. Mano, para que 4 coisas em um item só? Não, você precisa de velocidade de ataque? Temos um item de velocidade de ataque, alguns itens de velocidade de ataque, entendeu? Então a gente vai ter... Você vai ter que pensar mais para fazer uma build, ao invés de pegar e colocar qualquer coisa ali. Tem que reaprender o jogo, mas é rapidinho. So that's the first very important thing that we should talk about here is that your build potential is opened much wider. Isso é bem legal. Yep, absolutely. So the first one of these being binding. We talked about
Ou seja, pega tudo que sabe e esquece. Não, não. Muito do que vocês já sabem já tá aqui, tá? Se os Kumba de malha acabou então, jamais. Jamais. Kumba de malha sempre estará no meu coração e nas gameplays que estão gravadas por aí. Ó, vamos lá. A pedra do druida, o Tier 1, essa árvore agora está definida como proteção e vida. Ela custa 600 de gold, dá 15 de proteções físicas e mágicas, 50 de vida. Ela evolui para uma pedra do vínculo, que agora é um item específico Tier 3 da pedra do sábio, tá? Que é o Tier 2 dela. 2.300 de gold, 40 de proteções físicas e mágicas, 200 de vida. Atingir com sucesso um inimigo com habilidade de controle, colocará um buff nele, um debuff nele no caso, desculpa, reduzindo suas proteções físicas e mágicas em 5 mais 1 por nível. Legal, cara, legal. Legal, 250 de vida, 40 de proteções, ok. Mas o que muita gente sabe é que só segurar o W, que isso, DW. Escudo, reformulação. Essa árvore agora é definida por proteção física e HP 5. Aí ele evolui, vai evoluindo até o Berserker. 2.400 de gold. Ah não, eles foram pro Gladiador primeiro. Gladiador, 2.300 de gold, 50 de proteção física, 150 de vida, 25 de HP 5, 10% de redução de intervalo. Ao atingir o inimigo com uma habilidade, você causa 15 mais 35% adicional de suas proteções e habilidade. Só pode ser ativado uma vez por inimigo por habilidade. Acertos subsequentes no mesmo alvo causam metade do dano bônus nos próximos 3 segundos. Escudo do Berserker, 2.400 de gold, 60 de proteções físicas, 150 de vida, 25% de velocidade de ataque, 20 de HP 5. Cara, muito forte esses itens, cara. Enquanto estiver com menos de 50% de vida, você se torna Berserker, possuído. Enquanto Berserker, você ganha 10% de mitigação de dano e 20% de velocidade de ataque. Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 15 segundos. Cara, a Belona vai ficar, ó, pesada, cara. É legal, Vitor. É legal porque, tipo, a gente vai jogando de novo, né? É um jogo novo. Dedo no DW. Were restricted away from that one. Yeah. And now, with the big thing here is less about the passes. We did get a little bit of a change. Glad Shield. Ellen Chain também vai bater muito com esse escudinho. The fact that they no longer have power. That's what's really going to be important here, because if you're buying Glad Shield or Berserker Shield, Pesadão. Power and stats in current season 9, now you have to make a really big choice. You have to choose between the passive and the protections and the utility stats it can give you, or an actual power item. Yeah. So I feel like mais roubado do jogo é o inicial de Anticurupado. Ele é maravilhoso. Olá, Davi Rodrigues. Boa tarde, tudo bem? Quero ver as skins. Que isso, vai chegar ainda, vai chegar. And an offensive item. Exactly. Which, I like seeing in some of the games, whether it's in the SPL, we start seeing some chocks with Transcendence, right? That's the kind of gameplay that we're talking about. Okay. Is you get an offensive item, and it doesn't have to be Transcendence, but it can be whatever you may want. Whatever and you you feels get best. the defensive items to kind of round out your stats. Yeah. Got it. So that's the important stuff there with the shields. Going into the next category of items, same category, another tree. Yeah, another tree. Which is the hammers. Bom, vamos falar dos martelos, galerinha. Yeah, you do. Specifically this one. Martelo congelante, 2.400 de gold, 30 de poder físico, 350 de vida, 20 de HP 5, 15 de MP 5. Seu próximo ataque básico a um inimigo cria uma onda de choque de 30 unidades de gelo ao redor dele, reduzindo a velocidade de movimento e velocidade de ataque dos deuses inimigos na área em 25% por 3 segundos. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos. É uma reformulação no martelo, tá? Vai ser um item muito utilizado aí nos caçadores, eu acho. But it's got an internal cooldown, so it can't happen too often, but when it does happen, Não then sei. you've got the opportunity to go crazy with it. Yep, so we're looking at the hybrid items. We wanted to make those stat shifts, and we said, Frostbound's kind of one that's not been... Eu usaria num caçadorzinho.
a little bit later on, took this opportunity, and similar, we're here with Runeforge, the other hammer. Again, Sei. it's got the power, no protection. Tem que ver, muita lentidão, guerreiros vão usar, assassinos vão usar. Ele vai dar lentidão em área, né? O problema é esse. Forjado em runa, 2.500 de gold, 35 de poder, 250 de vida, 15 de HP5, 20 de MP5. Seu próximo controle, bem sucedido em um deus inimigo, controle pesado, cria um símbolo rúnico no chão que dura 5 segundos. Inimigos no símbolo recebem 10% a mais de dano, e isso só pode ocorrer uma vez a cada 20 segundos. Não achei tão forte não, viu? Sei. Cria um símbolo no chão, inimigo no símbolo recebe 10% a mais de dano. Será que é um símbolo muito grande? Caçadores vão poder usar também? A gente não sabe ainda. Mas ele pode usar. Né? Salve, Statner. It's either boring or too complicated, right? Yeah, right. So like we want everything to be fun, but it's just funny, you know. It's like a thing you don't even think about. You're like, if it's boring. So anyway, all right. So there's one more item here for the hybrid. This is more of a shift. So yeah, with the tree changes from before, Caduceus shield didn't have a home. It's now going to be brought into the Caduceu, a massa do Caduceu, o resto do Caduceu, sei lá o que você quer chamar isso daqui, tá? Movido para uma árvore, foi movido para a árvore dos martelos, tá? Renomeado para Caduceu, porrada, martelo do Caduceu, qualquer coisa do Caduceu aí. 2.500 de gold, 30 de poder físico, 250 de vida, 20 de MP5 e a passiva dele foi alterada. Deuses aliados em 70 unidades têm sua cura aumentada em 20%. Clube dos Caduceus. Sei lá, Stat, eu te dei salve. Salve, se vira aí com esse salve aí. Se vira com salve, cara. Or nerfs in other ways to make up for the fact that they're going to just be getting a new gameplay effect. So mostly it's increased costs to make them more in line. So the first one, Divine Ruin. So again, a little bit of a cost increase and a whole new passive. Bom, os itens de anticura agora tem uma passiva, galerinha. Ruína Divina. Custo aumentado de 2.200 para 2.550. Nova passiva. Inimigos atingidos por suas habilidades têm a cura reduzida de 40% por 5 segundos. Sua próxima habilidade de dano bem sucedida em um inimigo adiciona uma corrente elétrica, causando dano ao alvo e até 4 inimigos próximos. 40 de dano mais 20% do seu poder mágico. Isso só pode ocorrer uma vez a cada 20. Esse cara é quebrado. Até comi um cílio que caiu ali. Quebrado. Porrete do Arruaceiro. Custo aumentado 2.350 para 2.600. Passiva. Inimigos atingidos por suas habilidades têm cura reduzida de 40% por 5 segundos. Matar ou ajudar um deus inimigo... matar ou ajudar na morte no deus inimigo cria um campo que fornece aos aliados dentro dele 10 de poder mais 2 por nível. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos. Pegar um kill ou uma assistência, tá? Cria um campo que fornece aos aliados dentro dele 10 de poder mais 2 por nível. Lâmina Tóxica, 2.200 para 2.400, diminuição da velocidade de ataque de 30 para 15%, diminuição da penetração de 15 para 10. Inimigos atingidos por seus ataques básicos têm cura reduzida de 15% e velocidade de ataque reduzida em 5%. Enquanto você ganha velocidade de ataque aumentada em 5%, acumulando até 4 vezes durante 5 segundos. Caramba. Ele tá pegando aqui, Haire. Kind of reducing their attack speed and gaining it for yourself. Again, a little bit of that homage. Yeah, a little stealage. So cool. Pestilence next on the docket. Pestilência. Custo aumentado de 2.250 para 2.400. Deus inimigos dentro de 55 unidades têm sua cura reduzida em 25%. Isso não se acumula com contágio. Inimigos que causam dano a você com sucesso têm sua cura reduzida em 5% adicional por 3 segundos.
E pode acumular até 6 vezes. Que isso, cara? Contágio. Deus inimigos têm sua cura reduzida em 25% quando estiverem perto de você. Quando você é atingido por um controle forte, o inimigo recebe uma aura que causa 40 de dano mágico por segundo a ele e a outros inimigos em um raio de 25 unidades. Cara, que é isso, cara? Salve, Maicolino, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Medeiro. Yeah, if you're right up in their face and they're hitting you just because you're the first thing in front of them that they're suffering for, it's a positioning game. So, cool. Well, I think Os espectadores só vão resetar na 10.2 o Hyper Taiga. E vai ser migrado uma quantidade só. That's true, it does. Like Lermy mentioned, though, they are still going to have that shared aura effect. So Lascar Afrodite mais ainda. Sim. That's staying the same. It's been there. But the new passive for Contagion is going to be when you're hit by hard crowd control. So now you're on the receiving end. Unlike Vamos dar rework nos healers? Não sabemos ainda, o Fab, tem que ver. A ticking aura Que that's going to be loucura, hitting cara. their allies. So you get hit by hard crowd control, they receive a debuff that's going to be hurting their own allies. Kind of like they're the source of your mystical mail almost. Yeah, okay. They've got the contagion, you might Mas say. que loucura. Sirius, voltei da academia. Ah, e o que você malhou hoje, Hasblux? Actually, yeah. They start to poke you and you're like, but are you really? You're poking yourself. So, all right. So remember what I said a second ago? Yeah, now we're there. So we still have more reworked items though, more things that are changing. Yeah. So moving into some of those, what's happening with Winged Blade? Alguns itens que foram retrabalhados, galerinha. So as you'll see, we have a lot of new effects coming to the various. Esse contágio... Depois eu explico o contágio direitinho, Beck, rapidinho. Deixa eu só ir pra lâmina alada. Nova passiva. Quando atingido por uma lentidão, você e seus aliados próximos em 30 unidades se tornam imunes à lentidão e ganham 20% de velocidade de movimento por 4 segundos. Esse efeito só acontece uma vez a cada 30 segundos. O contágio, quando você tomar um controle, o inimigo vai receber uma aura que causa dano nele, entendeu? Yeah, nice. O inimigo que te der o controle vai tomar dano e quem tiver próximo também. BTS sexta-feira, Matheus. Eles não falaram nada, mas eu acho que vai ser sexta-feira. Yeah, things that we're trying to bring some life. Mataram a lâmina tóxica, Moving Samuel. next Que on to isso? Gem of Isolation. Another one of your favorite. Gema do isolamento. I love this one. Inimigos atingidos por suas habilidades de dano se moverão 30% mais devagar por 2,5 segundos. Bufaram ela. Isso só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos. Nerfaram ela. Yeah, when you getting it off, you're really going for it. So, cool. Fizeram um retrabalho nela. Yeah, so spectral armor. Armadura espectral. Você recebe 40% do dano bônus reduzido de golpes críticos. Quando você é atingido por um acerto crítico, você e um aliado dentro de 55 aliados dentro de 55 unidades recebem um bônus adicional de 5% de redução de dano contra críticos, acumulando até 4 vezes durante 8 segundos. Cara, Nizar não vai aguentar jogar mais não, cara. Adeus Nizar, adeus carregadores. Tipo aí. Yeah, So if you're positioning right in the team fight with this spectral armor, everybody's getting that anti-crit effect. Vou usar Really not a lot for your anticrítico. standing, but you know, it's a really fun balance to play as a tank character where Mercúrio, you tadinho, vai wanna stand near your sofrer. allies, but you don't want to stand too near that they're getting hit, but you also have to stand close enough to the enemies where they're hitting you and they're critting you. It's really Muitos fun. itens pra... Positioning as a tank. Que isso, mas muitos itens pra suporte, né? Vai ser legal. There's the allies. So, Lots of stuff. so far the year of watch where you're standing. So next up we have looks like some stat changes. These are going to be primarily stat based. bicha? It's a little bit more similar to the Cadeas Club change, where it's Okay. kind of like based on the items the trees that have been removed. These items needed to find new homes in a way. Or Esse they item were combina perfeito com o Gab. Shadow Steel Shuriken was É, removed. o Gab vai ficar and sem once tomar we- crítico. We found a new design space for Lâmina demoníaca, que antigamente era o vento demoníaco. on the short Foi movido para a árvore, né? Para a nova árvore das espadas. Out of a sword. 2.400 de gold, 25 de poder físico, 20% de velocidade de ataque e 10% de chance de crítico. Seus acertos críticos fornecem 10 de penetração física e aumenta sua velocidade de ataque em 10%. I'm excited to be using that. It's got an edgy name too, so. Some of these, the that's stats might change, but the passives for all of these should be unchanged. So Got it's it. mostly kind of just reorganization of these items. Yeah, Got it. specifically for Demon Blade, though, it did receive a bit of a nerf in that It it, did, no that's longer true. provides movement speed on the passive, but everything else is exactly the same. Got it. And worth noting that we do have cool new art. If some of it happens to be a little different in BTS in the game, because some of it's
still getting a brush up here and there because we have really talented artists that like their stuff so And it does look good. yeah, Ah, esse a lot áudio é of things are maravilhoso. finished, but if you happen to be like, that looks a little different than I remember, then good on you for remembering. And yeah, it's because our artists are just really cool and always working. They're absolute artists. Our goats. So truly goats. So next up, breastplate of regrowth, which was Peitoral da Throw regeneração. back to that. This is now over in the breastplate tree. Era o We're escudo, building tá? a breastplate. Does the exact 2100 de gold, 55 de proteção física, 300 de mana, 15 de MP5, 10 de redução de intervalo, 10%. Depois de se curar de uma habilidade, com uma habilidade, você ganha 30% de velocidade de movimento, 15 de poder físico e 30 de poder mágico se você for de poder mágico por 4 segundos. Esse efeito pode acontecer uma vez a cada 10 segundos. Foice de Lotus, que era a coroa de Lotus. 2000 de gold, 25 de proteção física, 300 de vida, 10% de redução de intervalo, 7% de movimento. Qualquer deus afetado por sua habilidade de cura ganha 15 de proteção física e mágica por 5 segundos. These are new items. Some of them are very similar to old items, but it makes it really feel new when you get that new art for it. So And you see it in the tree, it's like O interessante é que esse item agora vai poder ser utilizado por personagens Alright, físicos. so next up, Cleric's Cloak coming in. This looks like a tier 2, I believe. Yeah, so this one's going to be really interesting. So Cleric's Cloak, that entire kind of tier 2 path. that's gonna be Mantos. changing Essa árvore agora é definida por ter ambas proteções e redução de intervalo. So in order to Você do gostou that, da foice, it's going to be Kevin? stat rework. It's getting a little bit more protections, but the health is removed for that cooldown reduction. And that's also leading to Mantos, capa dos sábios. So magic- Proteções físicas aumentadas de 15 para 30. Proteções mágicas aumentadas de 15 para 30. Removidos 300 de vida, adicionado 10% de redução de intervalo. Essas mudanças também afetam as outras mantas, que são as evoluções delas, tá? Aqueles glifos. If you want the stats in mind that you kind of want to go for, here the Gostei, hein, da redução de intervalo. Vou poder usar nos suportezinhos, talvez, não sei. Vamos falar das estrelas. Estrela da Manhã, agora é definida por poder físico e mana. MP5 removido, adicionado 50 de mana. Evoluindo para o Lamento da Hidra, que perdeu MP5 e adicionado 200 de mana. Lamento da Hidra com a transcendência tá ainda mais forte. Caraca, mano. Lamento da Hidra, 200 de mana. Vai botar com a transcendência, vai ficar legal. We've talked a lot of deleting. This part, you can see how excited they got. This part is Vai ter que really aprender, exciting. Dumi. We got Vai ter que new aprender. items, not reworked with pretty new art. Novos but itens. Brand still new, new still pretty Brand new. new I mean, no, items. it is still pretty new art, but like brand new everything. So we're gonna dive right in with the very first new item, the Cyclopean Ring. Anel do Ciclope. Exactly the same. All right, I'll take this Go, one. yeah, you On go it, ahead. go for It gives me a little bit of time for that. É um item de poder mágico, tá? Tá na Árvore dos Anéis. Some of these 2.600 de gold, 80 de poder mágico, 25% de velocidade de ataque e 10% de redução de intervalo. Seu próximo ataque básico contra um deus inimigo causa um dano mágico adicional igual a 8% da vida máxima do alvo. Cara, é uma lâmina de Kim para os magos. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos, reduzido em 2 segundos para cada ataque básico bem sucedido em um deus inimigo. Uma lâmina de Kim meio nerfada, né? Chega dia 24. A trans é tipo o livro de Todd para físicos? Exatamente. Temos aqui a Tábua dos Destinos. Ih, bugou? Que isso? Não! What's going on? What's going on? Yeah, I'm sure it can be. So next up, the Tablet of Destinies. Oh, I That's am so excited for this. Tábua do Destino. Você pode cortar quantas carnes quiser, desculpa. Chega na construção do livro Feitiços das Almas. 90 de poder mágico, 2.650 de gold que custa, 150 de vida e 300 de mana. Boa tarde, Sirius. Salve, grato. Que eu perdi? Balanceamentos e o novo mapa. As skins ainda não. Sua próxima habilidade de dano bem sucedido em um deus inimigo concede um estoque de sabedoria. Para cada estoque que você tiver, sua habilidade
causará, suas habilidades causarão 0,08% da sua mana máxima como dano verdadeiro ao deus inimigo. Você só pode ganhar um estoque a cada 2 segundos e só pode ganhar estoques uma vez por habilidade no deus inimigo atingido. Máximo de 50 estoques. É bom, hein? Item bom. Posso contar spoilers sobre o buff dos deuses? Pode, mas assim, a gente vai chegar lá ainda. Where I'm from, that kind of stacking, we call that playing the minigame, and that's like the greatest thing ever. Because you're like, all right, Minigames are so fun. yeah, you're like, I'm already in here, I'm already doing it, but like, I gotta land all these abilities because that's how I'm gonna get my stacks. So, absolutely love that. Cadê o like, galerinha? Deixa o like. So next up, we have the bladed boomerang. Now, I'm a boomerang. Boomerang So, lâmina. how about the bladed boomerang? So this is going to be É um item de crítico, galerinha. 2.600 de gold, 40 de poder físico, 15% de velocidade de ataque, 20% de chance de crítico. Seu próximo ataque básico a um deus inimigo cria um desdobramento que, quando apanhado, fornece 4% de velocidade de movimento e 10% de chance de crítico. Esse efeito acumula até 3 vezes e só pode ocorrer uma vez a cada 2 segundos. SURTR é hoje, Artemis, a gente vai ver hoje. Carro dos deuses, não. And then it comes on back to you and lands in the ground, and then you go pick it up. But like Clumsy said, the whole idea is for you to keep these stacked up, and that movement speed and all of that other extra stuff is going to be helping you to get to wherever they land, depending on, you know, how the randomness ends up on the ground. But it is a short-term loop, though, so you're not getting this buff for like 30 seconds or like that. The ICD is also pretty short It's very to keep short. that gameplay mechanic kind of sustained. Also, the fun thing here is that it's pretty, while it is going to be coming back to you, the boomerang deployable, it's not like going to be perfectly at your feet. It's going to have a little bit of a variance kind of in between you and the enemy that you hit. Próximo item eu vou chamar de bebedora de sombra. Collecting that boomerang right to your face. So you get like a little bit of an added bonus. Sugadora de sombras. I just love the mental games that come Sugadora with this, especially as a hunter in da lane. sombra. Am I gonna go for my boomerang? Am I not? Which way am I gonna go? You know, you never know. Yeah, you so bait out the playing ability the because they're mental like, game. I see a circle they're gonna go for, and then they use an ability, and you're over here, and you're like, Que isso, thanks. I'm just imagining like I hadn't even thought about that on a melee character. Like, you know, with a hunter it's like boomerang, and then with the hunter it's like Sugadora. You're holding on to that boomerang. You're not throwing you it. gotta Right? let You're it go. smashing Suga them with it. sombras. Yeah, it's yours. Blades It's for a perfect. reason, I mean. Yeah, so that's a great mental image. I'm Acho gonna legal. put into year 10. So next up, Shadow Drinker. That's a nice edgy name. Ooh, oh yeah. And the art on this one is so sick is too. cool. Oh my gosh. It is super cool. So this is going into the katana tree with Roubadora de sombra. other katana items. Chupadora de sombras. Yeah. 2.300 de vida, ó, de gold, desculpa, calma, fiquei aqui. 50 de poder físico, 10 de penetração física, 7% de velocidade de movimento. Matar um inimigo drena sua sombra, fazendo com que você fique furtivo e ganhe 30% de velocidade de movimento. Se você receber dano, se você jogar uma habilidade ou atacar, você vai perder a furtividade. Débora das Sombras, Devoradora de Sombras. É, pode ser Devoradora de Sombras. Okay, so it's a good like Drenadora de secure the sombras. objective, And sneak hopefully out. get out. Yeah. Yeah. So Sneak your way out. Yep. yeah, cool. So we drank the shadows. Now we got the Dawnbreaker. Hey, yeah, these are great to Oh, put back yeah. together. All right, so with the next two items, so a little bit. Dreno, mentira, Alvorada é o nome desse item. O nome é Alvorada, tradução. 2.600 de gold, 40 de poder físico, 300 de vida, 20% de redução de controle. Quando a sua ultimate terminar de ser castada, suas proteções e velocidade de movimento aumentam em 5% para cada deus inimigo dentro de 55 unidades de você pelos próximos 6 segundos. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 30 segundos. Battling, I Yeah, guess. you're feeling tanky, you're feeling fast, you are about to go crazy. Mais You ou are in menos. there. All right. Cool. So that is Dawnbringer. Next up, still going, still more new items. Absolution. Absolução. 2.250 de gold, 60 de proteção mágica, 250 de vida, 10% de redução de controle. Passiva. Quando sua habilidade Ultimate terminar de ser lançada, você pulsa uma aura de limpeza dentro de 50 unidades, fornecendo a todos os aliados imunidade a controle por 6 segundos. Esse efeito só pode ocorrer 0,6 segundos, desculpa, não 6 segundos. 0,6 segundos. Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 40 segundos. 0,6 segundos.
as a support to do these very fun supporty things. Yeah. So, I mean, Afrodite ficaria people go crazy boa for com isso this one, daqui. to be honest. This has such a fun, like, skill cap level, and especially that team play that comes alongside it. Supports are gonna go even crazier than they already have been. I was about to say, 6 segundos seria muito quebrado. You know, especially in like professional play and like the high level play where it's like, oh, what an incredible ult CC the whole team, then the support comes in, whoa, what an incredible ult. A terra CC, também vai ser legal, fight is legal. turned. So it's gonna provide for a lot of sway, and I think that's really cool. Yeah, I can't wait to see clips of that on the Pro League. Oh yeah, honestly. that's gonna be, y'all are gonna take that and run with it. So after the Absolution, we're moving on to an Abyssal Stone, not a Void Stone. Pedra Abissal, 2.350 de gold, 40 de proteções físicas e mágicas, 300 de vida. O dano de habilidade bem-sucedido a um deus inimigo aplica um debuff que os aflige com 20% de redução de intervalo negativa por 4 segundos. Isso só pode ocorrer uma vez a cada 6 segundos. Cara, que item maravilhoso. Crazy, Here's right, some guys? time. So yeah, so this is something that we've Você vai acabar com a Xangá com isso daqui. This to be an opportune time to try and kind of test the waters with this. So it's the way this works is that when you hit the enemy and you apply this debuff to them, it's not going to be doing anything to any abilities that's currently on cooldown for them. It's going to be any Muito complexo? Tá não, Dumi, que isso? So for example, I hit you, you then use your ultimate now has a 20% longer cooldown than it would have had. Leia esse de novo, por favor. Quando te dá proteções físicas, mágicas, vida. O dano da habilidade que você acertar no adversário vai aplicar um debuff que vai deixar eles com menos 20% de redução de intervalo durante 4 segundos. E só pode acontecer uma vez a cada 6 segundos. Imagine you hit me with it, I'm like, haha, you barely hurt me. I throw my ult out, especially as a guardian, one of those really long cooldowns, and then I'm like, why? That's 10 seconds longer than it should be. So that's really cool. So next up we have, oh man, I just lost all my words. We have Archdruid's Fury. Yeah, Archdruid's Spirit. I touched the button and I messed everything. Fúria da Druida, 2.500 de gold, 35 de proteções físicas e mágicas, 300 de vida e 15 de MP5. Ganha um estoque no máximo de 6, cada vez que receber dano de deuses inimigos igual a 5% da sua vida máxima. Seu próximo ataque básico em um deus inimigo consome todos os estoques e causa 30 mais 2 por nível de dano verdadeiro por estoque. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 15 segundos. Se eu estou vendo barba nessa menina aí. Consome tudo. True that. All right, so the next item. Falange, novo item. 2.200 de gold, 55 de proteções físicas, 150 de vida, 20 de HP5, 10% de redução de intervalo. Quando você é atacado por um deus inimigo, lacaios aliados dentro de 40 unidades ganham um estoque, no máximo de 3. Os estoques fornecem 20% de velocidade de ataque e 15 de cada proteção e duram 6 segundos. Você não pode dar mais de um estoque por segundo. A questão é, vai funcionar na Noir? Porque se for funcionar na Noir, imagina o soldadinho dela. Não sei, cara. Vamos fazer um teste depois. Seria legal, né? Não, não mostrar as skins ainda não, Vega. Daqui a pouquinho. So yeah, a lot of good trade potential. All right. And I love the name. Phalanx is just such a cool name. I don't know how else to say that. And it's in the shield tree. And it's in the shield tree. So next up, the prophetic cloak. Which this one I think evolves too. So yeah. Tá dando até sono, cara. Não é porque eu não tô empolgado não, mas é porque tá dando sono. Já tem o quê? Quantas horas de patch? Manto do Profeta, 2.350 de gold, 25 de proteções físicas e mágicas, 150 de vida, 20% de redução de intervalo. Uma vez a cada 10 segundos, quando você acerta um deus inimigo com ataque, você ganha um estoque de 2 de proteções em uma aura que corresponde ao tipo do dano do alvo. Depois de atingir 15 estoques de ambas as proteções, esse item evolui dando a você mitigação com base em suas proteções totais. Cara, que item forte. Sim, o Raita Tiger, essas skins aí serão do Magic. The Gator. Que loucura!
you actually then get Evolved Prophetic Cloak, which is going to be having those physical protections as a stat and as an aura, and it'll be gaining a completely different effect, where if you have over a certain amount of protections as a whole, you actually gain. Bom, ela é evoluída. 55 de proteções físicas e mágicas, 150 de vida, 20% de redução de intervalo. Aliados dentro de 70 unidades ganham 30 de proteções físicas e mágicas. Se você tiver mais de 400 proteções totais, você ganha 10% de mitigação de dano. Se você tiver mais de 600 de proteções totais, você ganha 10% de mitigação de dano adicional. Só abrir a janela aqui rapidinho, tá? What you're best at, you know? This one's also really interesting because there's also designed downsides as well. Where if you're versing like a very heavy magical based team, or 4 or 5 or 4 or 5 physical based team, maybe not be the best option, because then you're stacking up like a dual stat, or if they have 5/1 stat completely, then you literally can't evolve this item because you will not be able to gain stacks of both. Como mata tanque agora, com poderes. Já tá pensando nas builds aí, já tenho todas as builds aqui, ó. Tenho não. Vou ter que reaprender tudo aqui. Good for the stacks. The buff means nothing. Exactly. So Yeah. Gotta be planning when you get this one, and planning who you're attacking too. This is great at really dictating, your rotations as well. Because like Clumsy was saying, if you need to go and get some magical stacks, time to go to mid. Time to wander, yeah. Yeah, it's time to start roaming the mid. All right, looks like we have one new item. There's a lot of items, There's right? a lot. So the Cannoneers, Curious? Yeah. Couraça do Canhoneiro. Have one of these at home? No, not often. 2.250 de gold, 30 de proteções físicas e mágicas, 300 de vida, 20 de HP 5. Seu próximo ataque básico bem sucedido em um lacaio da rota inimiga faz com que ele exploda, matando instantaneamente, causando 50 mais 5 por nível de dano mágico aos inimigos em uma pequena área e fornecendo 25 de ouro bônus ao seu aliado mais próximo. Isso só pode acontecer uma vez a cada 20 segundos. Mais ou menos. Very, very clear about that. This is for the lane only. Couraça do maconheiro? So Que and then isso? if there is an ally within your range, they're gonna get bonus gold. So you might be thinking, well, I don't want the last Sério? hits. This case, Cara, you que do, tá quente because hoje. you're giving them a ton of gold. Got it. And in addition to that, when you blow up that minion, well, Estão fazendo de tudo pro it pessoal não blows up trollar and quando pegar deals damage suporte. to Pô, mas vai enemy ser minions legal. in a small aura. Vai dormir, So it's maconheiro! setting up for last hits too. So not only are you funneling gold, but you are Vai getting ser your carry demais. extra last hits too if they're able to get those extra hits on those minions that have been brought lower. F luva? Wow, yeah, that's just Que a lot luva, of- gente? That's a lot of good support benefits too, because like you said, Luva the de pedreiro? explosion, the extra. Sério? I just love that. That's another way to Exactly. contribute Meu to Deus, your laner cara, while you're peraí. still hanging out in lane. Yeah, and the so. explosion is not. Caralho, tubarão! Again, it's a little bit counterintuitive. Don't get me wrong, because generally you want the sustain from not getting the last hits. Yeah. But setting up the last hits for your ally and granting them extra gold, being able to do that and min-max this kind of passive and how often it's up is going to be really, really crucial to getting your hyper carry ADC, whether that's your Artemis, your Freya, whoever it might be. That's a really, really keen strategy for those characters that need gold to get going. Yeah, and I mean, I can already see the use cases of this, because like you've won a good trade, you got to get back, you want to crash the wave. This will help you get them ready for last hits. Your person last hits, the wave is cleared faster. You're going back quicker. You're able to. It's just it lets you have your foot on that lead, and it lets you take another step up. So. Exactly. If you don't want to think about the min-max too much, you just pick this up and you're clearing the wave a little bit faster. So that way, if you have like There a you hunter go. with low clear or whatever maybe, or your guardian with low clear, you're now just being a little bit more aggressive. Yeah. Yeah. Gebs of the world rejoice. Hooray! So cool, and that is gonna do it for the É o new calvo, items. a Still tropa do got calvo, some items, a little é bit o of calvo, general balance. a left, tropa 'cause do calvo, bicho, giga, tem que aturar, a tropa do calvo tá em outro patamar. That's Yeah. like the whole bunch of like Não, one não tem big nada pack. disso. Now it's kind of Tô just like viajando. general balance. Yeah, right? the It's stuff not- you'd see- Now we're just talking about normal patch stuff, but Yeah. in regards to No. tier 10. Yeah, so and we're gonna kick that off with some starter items. So it looks like the first of them is the Archmage gem. Yeah, so I think we can breeze Qual through these a luva little de bit pedreiro fast, morreu, just velho? items just in general, because these are just general buffs and nerfs that, Yeah, you know, dive they're in. not Se really confirmar, vocês me starter avisam, porque eu items. não encontrei, We não. saw a lot of, Vamos lá. before, or, you know, whether Joia do it's Arquimago. a little bit more prevalent in the mages, Sands of Time getting buffed, Archmage's gem, and Ah, mano, não, mas vocês vão... Ah, vai se ferrar, mano. Luva é igual manopla de Tebas. Ah, meu Deus do céu. Cool, and then, Oh, escreve direito, velho. lot of the starter item changes. Você tá like you doido, said, eu achei que, I tipo, mean, a lot of eu tava olhando aqui, tá going ligado? down the list.
Luva é manopla de Tebas, entendi, cara. Ok. Joia do Arquimago. Aumenta a escala de poder mágico bônus de 20 para 30% nos estoques máximos. Gema do Foco atualizada. Buff de velocidade de movimento aumentado de 3 para 5 por estoque, 5% por estoque. Buff de aumento de dano aumentado de 3 para 5% por estoque. Removido buff de mitigação. Cara, aí. É foda, né? É outra coisa, ó, Artemis. É outra coisa, é fake news. Foi fake news. Foi não, Mads, é mentira. Pingente Safira. A passiva foi retrabalhada. Inimigos atingidos por suas habilidades de dano recebem 60 de dano físico adicional em 2 segundos. Acertos subsequentes no mesmo alvo causam metade de dano bônus nos próximos 3 segundos. Esse efeito não acumula mais, apenas atualizado. Broche de Safira. Inimigos atingidos por suas habilidades recebem 200 de dano adicional, mais 15% da sua vida atual, como dano físico ao longo de 2 segundos. Acertos subsequentes no mesmo alvo causam metade de dano bônus pelos próximos 3 segundos. Não acumula mais o efeito. O Corrompido. Inimigos atingidos por suas habilidades de dano são corrompidos, recebendo 250 de dano físico em 5 segundos e reduzindo sua velocidade de ataque em 10%. Acertos subsequentes causa metade do dano bônus pelos próximos 3 segundos. Cada vez que você aplica corrupção, você ganha 10% de velocidade de ataque e 4% de aumento de proteções por 6 segundos, até um máximo de 5 acúmulos. Legal. Tomar a boneca da Belona, vamos roubar pra gente? Você rouba e me entrega. Nice. And does that carry into Sigil of the Old Guard, or how's that changing? Sigilo. Sigil. Quando você é atingido por uma habilidade, ganha um acúmulo de amortecimento, ganhando 5 de proteções por 5 segundos. Curando 1% da vida máxima, isso ocorre apenas uma vez por habilidade e não pode estocar. Isso pode estocar 2 vezes, tá? Sigilo da Velha Guarda. Você ganha 5% de mitigação de dano sempre que você for atingido por uma habilidade. Você ganha um estoque de repreensão, fornecendo 4% de mitigação de dano adicional por 8 segundos e curando 3% da sua vida máxima. Isso ocorre apenas uma vez por habilidade lançada e pode acumular 3 vezes. Cara, isso é forte pra caramba, hein? Não, mentira, é outra coisa. Porque o cara escreveu um negócio ali, eu entendi outra coisa. Foi mal, perdão. Não, Luva de Pedreiro está vivo e está muito bem. Chega terça-feira, Mets. Terça-feira a gente vai poder testar. Machado, aumentado o roubo de vida atual da base de 2 para 4% na passiva. Proteção física diminuída de 45 para 35, diminuída a proteção mágica de 45 para 35. Aumentado, agora passiva tem uma passiva que foi da animosidade que diminuiu de agora tem uma passiva encontrada anteriormente na animosidade, que aumentava o dano de 3 para 2,5%. Seus ataques básicos causam dano bônus de 2,5% da vida máxima como dano mágico. Eles pegaram a passiva da animosidade e colocaram nele, tá? A animosidade foi retrabalhada. Agora tem uma passiva que antes era do machado. Quando um deus aliado dentro de 55 unidades for atingido por um controle de efeito, dá a ele um escudo de 15% da sua vida máxima. Só pode acontecer uma vez a cada 8 segundos. PT se abre amanhã? Não sabemos. Bandeira de guerra. Retrabalhada passiva. Pegar uma assistência de um lacaio inimigo ou monstro da selva que morrer ali perto de você, né, receberá 8 de bônus de ouro. Restaurará 5 de vida e 5 de mana. Você e deuses aliados próximos também recebem um estoque de 1% de velocidade de movimento e 2% de velocidade de ataque por 8 segundos. Para aliados próximos até 10 estoques. Se você não tiver 30 unidades de um deus aliado por 20 segundos, essa passiva será desativada até que você esteja próximo de um deus aliado. Pô, mó confuso eu falando aqui, né? Estandarte. Você ganha 6 de gold por 5 segundos se tiver o ouro mais baixo do seu time.
Ganhar uma assistência para o inimigo fornece um estoque que dá 2% de velocidade de movimento e 4% de velocidade de ataque por 8 segundos para aliados próximos até 10 estoques. Quando você ganhar 4 ou mais acúmulos, uma vez por habilidade, cada vez que você danificar, você ganha, né? Cada vez que você danificar um inimigo, acertar um inimigo, você restaura 1,25% de vida e 1,25% da mana para aliados próximos em 55 unidades. E atualiza a duração desses acúmulos. Aronite, escala de poder aumentada de 40% para 50%. Azi, custo reduzido de 2.550 para 2.450. Aumento de poder físico de 25 para 50. Aumento do roubo de vida de 15 para 20%. Diminuição da velocidade de ataque de 25 para 20. Removida a penetração. Aumento do limite de vida, onde a passiva ativa de 35 para 50% de vida. Cara, o Azi ficou muito bom, hein? Muito bom. Caçadores vão usar isso daqui. É obrigatório em caçador de ataque básico. Obrigatório, cara. Arco de Atalanta. Custo reduzido de 2.500 para 2.400. Aumento de poder físico de 30 para 40. Velocidade de ataque aumentada de 20 para 25. Roubo de vida removido. Chance de crítico removida. E adicionado 10% de penetração. Esse item aqui já era também. Não usa mais não, tá? Acabou. Mentira, você vai poder usar, porque ele ainda dá bastante velocidade de ataque. Mas vai depender muito da situação. Esse aí babou. Nice little splash there. Just a little splash. Speaking of little splashes, Bloodforge also getting Poja de sangue. Custo reduzido 2.750 para 2.600. Velocidade de movimento aumentada de 5 para 7%. Olha. Honestly, an item that just might be undervalued. It's you want to just like give it a little bit of a flavor, fun buff, so that people pick it up a little bit more often. Yeah, just a little more love. Before it was a little bit of a luxury item. Now it's at least a little bit more affordable. Pô, aquela skin do Apunch é maravilhosa. Triturador. Custo aumentado de 2.400 para 2.700. Agora constrói pela ruína lá, tá? Aumentado poder físico de 40 para 55. Velocidade de ataque aumentada de 10 para 15%. Alterado a 10 de penetração para 10% de penetração. Era 10 flat, agora 10%. Removido o dano fixo da passiva. A escala de poder físico aumenta de 20 para 40% na passiva. Passiva agora causa 50% de dano reduzido em acertos subsequentes no mesmo alvo, em 3 segundos. Confuso, mas depois a gente explica direitinho. For it to be percent pen in early game, that those two generally don't go as close to hand to hand. So it's going to be gaining a lot more. Gêmeos? Eles não são gêmeos, não. Gaining a lot more of a cost price, but it's also going to be gaining a lot more. Muita mudança, Cássio. Tem que fazer novas builds, não tem jeito. That's a lot. That's a lot. And because of the percent pen, we're going to see this kind of a mirror shift. It's going to be off of the Warrior's Bane item instead of where it was previously. Okay. Cool. We'll see this mirror as well for the mages too. Yeah, and moving forward again, dominance. Also kind of a shift, a little smaller. Eles abaixaram ela. A forja tá mais barata. Dominância. Removido 10% de penetração física. Adicionado 15% de velocidade de ataque. Aumentada a penetração em ataques básicos de 15 para 20% na passiva. Ok, legal, né? Nemesis vai usar bem isso aqui. Aren't really using their basic attacks. This is now moving it from the just general stat to the passive. So your basic attacks doing more penetration. Pareceu os anti-heal? Já sim, o takes. Your regular normal abilities. And now I'm going to complicate things a lot further. I was like staring at the patch notes for a while, or the show flow for a little while, because I was trying to figure out where it is. Silver Branch Bow, I feel like we'll move that up. I'm going to skip to that because it's somewhere else. Silver Branch Bow exists in the same realm as a lot of these pen options, so I want to make sure we address that. It's going to be actually losing from Arco Galho de Prata. And that's also a lot of the reason why we're seeing these shifts. E aqui não temos o Galho de Prata, tem sim. Aumentado o poder físico de 25 para 35, diminuída a penetração de 20 para 10%.
Por isso que outros itens estão trazendo 10%. Hein? Kind of catch all that you just buy in every build, even if you're not making use of the passive. Now you really have to say, okay, am I going to actually use this passive to make it? Bakoyai, Bakoyai? Que é isso? Let's go buy new dominance instead. Que isso, Either way. pô? Quite strong. Like, we want to make sure Que that skin é essa? shines for Do what Baco it Azul? purposes. Yeah, got it. Instead of just, I need the Não sei qual stats, que é. passives, whatever. So. Ponte Rio que ficou melhor. Ih, vai ter que ver, viu? Tem que mudou muita coisa, tem que testar. Yeah. It's getting an increase. Manopla, a luva. Aí, ó. That Transcendence and Dev Gloves kind of live Custo aumentar de 2.300 para 2.400. Simples. Simples assim, foi só um aumento ali para você que tá aí pobre comprando luva. Não vai ter luva. Nem de pedreiro, nem de nada. Armadura de Imperador. Do Imperador. Custo aumentado de 2.000 para 2.250. Aumentada a redução da velocidade de ataques das estruturas de 30 para 40%. Para 40%, desculpa, viu, velho? Pô, ficou legal, hein? Aumentou 10% da redução da velocidade de ataque das estruturas. Saúde, amém, é nóis. Mail of Renewal also getting a shift. A little bit of shift there. We saw, like we talked about with Gauntlet of Thebes, I had a little bit of some time there in the Armadura da renovação. Custo reduzido de 2.400 para 2.300. Vida aumentada de 250 para 350. HP 5 aumentado de 15 para 20. Proteção física reduzida de 30 para 20 e mágica de 30 para 20. Mais ou menos. F luva. Não faz isso. Yeah, that falls in line with the identity of its tree. Okay, cool. So then we have Midgardian mail. Midgar, proteção física aumentada de 40 para 50. Witchblade, out the door. Nemean line, out the door. So, in turn, we gotta make sure that our hunter counter item is a little bit more applicable here. So we're just giving it a little bit more prot. So when you do buy it, now you know exactly which one you should be buying at any given point because there's only one option now, so it's really Mataram o tecido luva? Não, mentira. Você escreveu F luva e ficou quieto. Midgard is just a little bit stronger now. A little stronger. And then Oni Hunter's Garb, also a little bit of a shift. A little bit of shift there, going to decrease. Armadura do Caçador. Vida diminuída de 200 para 150. Mitigação de dano aumentada de 3 para 4% na passiva. Barão ainda é o melhor mago na solo que existe? Será? Fúria. Chance de crítico aumentada de 30 para 35%. Diminuída a chance de crítico por estoque de 3 para 2,5%. Adicionado 5 de poder físico por estoque. Eita, estoques máximos reduzidos de 5 para 4. Resultados da evolução. Poder físico aumentado de 35 para 55. Chance de crítico inalterada 45%. Evolved Rage is also going to be hit with that too. So it's going to be the same exact critical strike chance at the end, but you're going to be increasing in your critical power. Mercúrio vem forte aí, mas a gente tem item de anticrítico. So Rod of Tahuti, also a little bit of a buff, also nice and simple. Yeah, we're just kind of gear shifting here straight away. Cajado de Tote, custo reduzido de 3.000 para 2.850. Okay, here we are now in Mage Land. Lança do Sábio. Expensive for what it was offering in our Espera range. So chegar we're aí. bringing it down a little bit. This also does reflect upon the glyphs as well, so they are additionally that overall price that you would be going to get either the two up there, also going down just a bit. Awesome, and we talked about this one a little earlier, but Silver Branch Bow having that shift, so That'll yeah, we'll move forward with that. Spear of the Mages shift back in the Mage World. Lança dos Sábios. Agora vai ser de uma outra árvore de itens, alterado as 10 de penetração flat para 10%. Cara, tem pouco item de flat agora, né? Acho que nem vai ter. Esfinge. Custo reduzido de 2.700 para 2.550. Aumentado poder físico de 45 para 50. Aumentado poder mágico de 70 para 80. Loucura. E aí acabou a alteração dos itens. Finalmente. Só falta agora a gente testar tudo e refazer as builds, porque dropping the price a little bit. o bicho pegou. Awesome. Try it out. I promise you, it's really not that bad. It's not that far off. Se vire aí pra buildar seu personagem favorito. Yeah, I would say it's pretty on good. the right characters. Yeah, absolutely. Okay, don't Vai don't ser be buying difícil. Yeah, I was gonna say like, characters. yeah, so this is not a unanimous bias in every game. Yeah, so On the characters that can really use their cooldowns. Like, I'm thinking like New Wild. Velho do Fogo. Can you imagine the ults going off that fast? Yeah, it's much better now. all right. So that was items. We've did it. We made it to the end I of swapped items. between water and Deserto é quando você abandona uma partida, ó, Regabi. We got one. So
Quando você toma deserto, você abandonou uma partida, é uma punição. Você tem que esperar aquele tempo passar para poder entrar na fila novamente. Falei a termos. Boa noite, tudo bem? Agora os defs e buffs dos deuses. É não, garota. Os deuses. Yeah, so this is a completely new, mechanic, a new feature, a new system almost, right? Similar to how shards were an item-based gameplay feature that affects all game modes. Bom, nós teremos alguns bônus de classe, galerinha. Isso daqui é uma novidade que está chegando, tá bem? Guerreiros. Guerreiros ganham um bônus de 5 mais 0,25 por nível de redução de intervalo. Gostei das mudanças? Gostei. É um itemzinho, tá? Enfim. Basicamente isso. Não é um itemzinho, cara. É uma benção das classes. É isso, basicamente. Não é item. Escala de 5% no nível 1 a 10% no nível 2. Nível 2 não, nível 20, desculpa. 10% no nível 20. É uma passiva 2. Assassinos. Assassinos ganham um bônus de 5 mais 0,25 por nível de penetração física. Escala de 5 no nível 1 a 10 no nível 20. Magos. 20 mais 1 por nível de poder mágico. Escala de 20 no nível 1 a 40 no nível 20. Guardiões. Ganham um bônus de 10 mais 0,5% de redução de controle. Escala de 10% a 20% no nível 20. 10 no primeiro, 20 no nível 20. Caçadores ganham bônus 0,5% por nível de aumento de dano no ataque básico, escalando de 100% no nível 1 a 110 no nível 20. Proteções mágicas básicas diminuídas de 38,4 em todas as classes para 30 em magos, caçadores e assassinos, 32 em guerreiros e guardiões. Proteções mágicas aumentadas por nível de 1,2 para 1,6 em todas as classes. Poder básico aumentado, poder de ataque básico, diminuição de poder de ataque básico em 5 em todos os caçadores. Balanceamento. Já mostraram os skins? Não, ainda não. Beautiful. Next up, we have mages. And what are the mages? What are they? Temos essa benção. Whether it's for killing people or killing NPCs or whatever may be. Clearing the way, whatever. They want damage. We're going to see a little bit of kind of a mirrored effect here, or kind of like a, as skins daqui a pouquinho, ainda tem os personagens. Acho que o SURTR vai ser depois dos personagens. Aí depois eles mostram as skins. This is one mechanism of balance that allows us to say, like, hey, we know his season 9 mages have kind of been pushed out of the spotlight, whether it's in mid or whatever mode you might be playing, but specifically as well in the SPL, we saw a lot of double hunters going on. And one Quero aquele arco no Raui, qual deles? Não mostrou a careca ainda não, e a Helena? Nem vai. Especially compared to hunters, at least in what they're good for. So mages are going to be gaining 20 bonus magical power, which is more than some tier 1s. As well as just 1 per level. So scales from 20 all the way to 40. 20 early game is a lot. 40 late game. Cara, o bicho vai pegar nessa nova season. So what are my guardians getting? What do they want? Well, guardians are the best at tanking. They're really good at getting in the Não percebi se teve algum item bom pra mago que cura. They're really good at absorbing CC. So to kind of go alongside that, they're getting base crowd control reduction. So they're going to start with 10, and they're going to get plus 0.5% per level. So they're going to start at 10% CCR at level 1 and end at 20% CCR at level 20. Well, as a Guardian player, I've learned there are no problems I could not stop with my face. So I like that. Exactly. And, some of the items have a very similar vibe, right? Yeah. It's like, what the goal is for them to hit my face. A foice de Lotus, mas aparentemente a foice você vai poder usar em qualquer personagem, né? Falei, Hasblex, como vai a calvície? Não tem. Não existe. It provides a lot of passive benefits, and 10% base going to 20%, that's almost, you could say, it's a lot more of a stat than some of these other classes that are. A foice aparentemente vai poder usar em qualquer personagem que cura. Olhar sedutor, Misoka, você tem que olhar.
It's so helpful to have Assim. the stat just ready to go. And it also like leans you Viu? away from like Seduzir. feeling that if there's ever a time where you wanted beads, you can now maybe move towards this another Yes, that 20% as well. CCR option or 10%, build up that CCR to its Útil? cap, and then go for a completely different relic. Yeah, and then diversify the Deixa eu ver build, se ainda continue to tá- show tá expression claro. rates and other items. Stuff I love. Cara, ainda tá excited claro, about. mas eu vou abrir. So last class, hunters. What do the hunters get? So hunters, we were Deixa talking eu about aretrar. that yin yang Yeah, effect with the between mages, yeah. So mages got a little bit more early. Essa foice é boa? É boa, você vai poder usar em personagem Well, they're físico. getting a little bit. Okay. They're getting a Why? little bit of a flat, but it's Oh, honestly boy. Aumentar uma it's defesinha increased ali. basic attack damage over time. So they're going to be getting 0.5% per level increased damage on specifically their basic attacks. That means they're going to be scaling from 100% basic attack damage to 110%. That might not sound like a lot. That is a whole It's a bunch, lot. Yeah, that's a especially when you lot. It's a factor like lot. crits and all the power they can be getting. But it's also just for their basic attacks, not for their abilities. And that leaves Got it. kind of Viu a série da Velma? Não vi não, é boa? ending speech for this the class bonuses as a whole. Desculpa a pergunta, mas tu é gay ou hétero? É porque a live é LGBT, não entendo muito disso, é só curiosidade mesmo. A live, ô Pingola, é uma live... Como é que eu posso chamar? What about the ADC mages that are Não é LGBT friendly, porque tem todas as siglas. É uma live livre, onde você pode ser quem você quiser. É uma live, isso, inclusiva. Então aqui tem todo tipo de gente. Tem gente homo, tem gente bi, tem gente trans, tem gente... Shift around. Yeah. Exactly. So whether it's mage assassins or É um espaço onde você pode vir aqui ser quem você é, sem preconceito. Se tiver preconceito no chat, a gente vai reprimir. Então, pessoas podem ficar à vontade. Inclusive, a maioria das piadinhas aqui, ou brincadeiras, envolvem Their classes. algum tipo de Just in case, you know, de we want to make sure that this is relacionamento going well homo. at the beginning, and then, you know, if we need to adjust Tem gente later, corno. Não, no we're corno looking não for pode it. não. Yeah, always looking for y'all's feedback. If y'all like Corno não this, pode não. mages do A flap, série da though, Felma diz que é um and fiasco. we'll keep an eye on it. So, looks like besides just Caralho, the classes, there are also a tubarão! couple overall stat changes happening, starting with some magical A série é protections. boa só por satirizarem o Fred. As a whole, what's going on with all the different Yeah. classes, different stats, and one of those things Livre para todos os públicos, isso. There's always been this kind of flat amount of Corno é só o dono da live. Nunca fui corno. It's always Mentiroso. been the Falei same Shinox. for all the classes. Yeah. This was a time Também to nunca tive... evaluate Não, tive um whether that was relacionamento só. necessary. So, Faz react do que? Da série da Velma? Mas não pode. was 38.4 Pode? Very specific. magical protections for all of the classes, which is very unlike physical. Vai anunciar um novo deus daqui a pouquinho, To Duke. be a little bit more incentivized for, or not incentivized. Tem até gente com meditação. Não, aqui é proibido. Meditação, set e League of Legends. O resto tudo pode. Warriors Pode a little tudo. bit more than that at 32. Guardians the most because they're, you know, the tank is Guardians. leaning in on that at 35. Sou apaixonado pelo Vaguinho. All Que 38.4 isso. from Que before, isso. and Vou to contar make pra up for ele. that, É o calvo, a tropa Pokémon do calvo. Unite também não pode não. É Eu o vou... calvo, a tropa do calvo, bicho. Vou anotar aqui. Já tem que aturar. And that A makes sense, tropa do especially calvo since tá it's your indo classes, pro 'cause, you know, patamar. a normal person with a bow and arrow. Pokémon não pode. Hurt a little more than a person with rocks for skin. So, yeah, that just makes sense. So, Proibido. but what about basic? Posso fazer o gigante de fogo com o Egite? Pode, fica à vontade. Looks like just for one class. Velma B já define na série. Que série é? Playing on the fact that they were a little bit too strong in the early game. Acontecendo. We talked about how they didn't really get a shift for the early game except for like increased strength. Sério We still é wanna isso? make sure that Onde vocês estão vendo essa série? Hunters and the mages specifically, they're going to be gaining a basic attack power decreased by Pode sim, Giga, fica à vontade. honestly will probably matter the most around like level 1s through 3. Yeah, After the that, early every game. item that you get is going to Yeah, be changing it'll that be quite a bit. pretty close to Ele the tá end. vendo outra série, hein? Really talking about that specifically the early game. É a Velma diferente. Yeah, to help bring the mages a little back into the spotlight. Exactly. So, cool. Well, that's it for the crazy out-of-pocket changes. We still have some general balance we got to talk about, yes. though. Starting with the nerfs. So, Ishtar. Vamos nerfar os deuses. Igor Thomas te ama. Manda um beijo pra ele. So, Obrigado, Ishtar viu, has Igor? been Muito beijo pra amazing. você, moço. We have loved seeing her get a bunch of Quem é prize Igor play, we love Thomas? seeing her in ranked. All of those stats have been really great to see. Yeah. However, she is definitely Tiro de ataque, Ista, dano bônus diminuído, 14,30 para 15,30, tá? Então 14, 18, 22, 26, 30 para 15, 10, né, 10, 15, 20, na verdade, desculpa, 10, 15, 20, 25, 30, perdão. Lâmina de retribuição, redução do dano aumentado em golpes subsequentes de 30% para 40% por golpe, redução máxima de 80%. Que é aquela que fica em volta, tá? Não é a do meio, não, é em volta. Era de 30, foi para 40% de redução.
Lancelot, impulso perfurante. Escala de poder físico diminuída de 65% para 60% por acerto. Escalonamento total reduzido de 130 para 120. A grande justa. Dano base reduzido de 260 500 para 230 470. Nerfaram o Lancelot, cara. We saw him in the SPL quite a bit, but when we were looking in regards to his stats, it's kind of like the upper rank. O Fred é tipo um garoto mimado na série. Tadinho. Overperforming, but not by a wide margin. So we wanted to hit him with a couple of like damage nerfs to just make sure that he falls in line. Yeah, to bring he's him not back in a too little oppressive in his assassin. Especially with this new map coming up, we have to be very careful with that too. True. You know, he's got his horse. He's going to be moving around that battlefield. His horse is amazing. Exactly. So good. So piercing thrust is going to be decreasing the physical power scaling by 5%, but that can of course happen twice. So it's overall a 10% if you do get the 2 hits. Yeah. And then the ultimate is base damage. It was just hitting a little bit too hard before you had. Tô assistindo Ghost Wars na Netflix, tá bem ruim. Que isso? Não, as skins ainda não, Jonathan, daqui a pouquinho. Thor, Bigorna do Amanhecer. Escala de poder físico diminuída de 15 para 10% em cada acerto de dano de arco que Thor ganha após aterrissar com essa habilidade. Pequeno nerf, tinha que nerfar mais, hein? Só na Ultimate, depois da Ultimate, inclusive. If you are getting comboed by him, that one-shot potential that Thor has, if he does hit you with the full combo, is not going to be as strong. You know, you're going to. Lancelot vai dar saudades? Não, mas ele não ficou ruim, não. Tem HBO Max? Tenho nada. So, all right, one more nerf to talk about in God World, and that is Vulcan getting a little bit of a nerf. Right, so Vulcan got the little bit changed to backfire before. Vulcano. Tiro pela culatra. Escala de poder mágico diminuída de 80 para 70%. Tempo de recarga aumentado: 7, 6.5, 6, 5.55 para 8, 7.5, 7, 6.5, 6. Tadinho do Vulcano, cara. Os pontos só vão resetar na 10.2, ô Sereguinha. Só na 10.2, viu? Alright, so that does it for nerfs. We are now into the God buffs area, seeing which gods are getting a little stronger with this update. Só na 10.2 que eles vão migrar uma quantidade e o resto eles vão resetar ela. Aquiles. Escudo do Aquiles. Os minions da lane recebem mais 15% de dano extra dessa habilidade. Glória Radiante. Reduzido o intervalo de 10 para 9 segundos. Caraca, Aquiles vai ter um clear wave maior aqui, ó. Faz react no meu vídeo de pele aqui. Que isso? Cadê? Sabia que dá pra chegar a 100% de mitigação com Shaq e receber imunidade nas execuções do Tantos e Aquiles? Eu testei isso na área de treino com um amigo. Sério? Que loucura! Depois você me manda por escrito pra eu fazer? Eu não sabia. Oh no! You caught me! I was just like, wait a second. I immediately thought like Tuskins, like Scary boar, that's what I said. Yeah, exactly. Balanceamentos. Artemis. Armadilha dela. Aumentado o número máximo de armadilhas que a Artemis pode colocar de 3 para 4. Reprimir o insolente. Habilidade número 3. Dano base aumentado de 290 para 100, 300. Aumentado a escala de poder físico de 60 para 65%. Tá bom. Falei, Jaziel. Seja bem-vindo. O Baco foi bufado, galerinha. Como assim reseta os pontos espectador? No patch 10.2. Toda season reseta. O Baco foi bufado. Não, ainda não mostrou o SURTR, não. Awesome. Next up, Bacchus, a little bit of a Baco. This is a big one. Bebê. Usar essa habilidade agora cura o Baco. É isso aí mesmo. Começa no 0, mas aí vai aumentando. 30, 40, 50, 70, mais 15% do seu poder mágico, quando usada. Barrigada, reduzido o intervalo de 16, 14 segundos, ficou 14 segundos em todos os níveis. Baco tá forte.
É só você colocar o inicial do selo, estocar ele e usar vestimento caçador. 100% de mitigação. Cara, eu vou dar uma olhada, viu? Preciso anotar isso. Alguém anota pra mim. Now you can have better clear and have better flops. And still have the flops. Nice, like it a lot. Super cool. Next up, also like. Entendi, eu preciso ver isso daí, cara. Catchphrase that I want to use for something. Get that sustain in the lane. All right. So next up we have Bakasura getting a bit of a buff. Bakasura, yeah. Sim, eu vou postar no canal sim, Teu Santana. Vai mostrar mais o passo de batalha? Sim. Bakasura, comer, Minion. Aumentada a redução do tempo de recarga ativo ao comer um Minion de 1.25, 1.5, 1.7, 2 para 2 segundos em todos os níveis. Regurgitar, lentidão aumentada de 20, 25, 30, 35, 40% para 30, 32, 35, 37.5, 40%. Caraca. Bufaram os early game aí. Digamos que você tem 200 mil pontos. Se você não gastar no jogo, eles devem migrar só 75 mil por aí. Fenrir, Uivo. Agora fornece 25% de velocidade de ataque em todos os níveis, além dos... Caraca, velho. We're giving him a little bit more Que isso, flexibility Raiz? beyond what he already could do by giving Seething Hell Por quê? attack speed, 25% to be exact, at all ranks when using Seething Hell. So that's another bonus that you get when using that one. But also for Brutalize, we want to make sure that he's not just walking into... Brutalizer. Proteções aumentadas obtidas ao canalizar essa habilidade de 1.5 para 2 por nível. Pesado, ferrível. Yeah, survive the jump. Exactly. So, awesome. Hachiman, next on the list. Hachiman, estandarte. Dano base aumentado de 85.305 para 95.315 e aumentada a escala de poder de 55 para 60%. Deu a louca na Harez. Eu não queria falar nada. Awesome. The next on the list, and this is just me being dumb for like 2 seconds, is Hell buff. But when I looked at it, Hela. but spelled weird. We have a Hell buff. Impedir, limpar, habilidade número 2, tá bom? Agora aplica 10% de redução na proteção mágica, além da redução da proteção mágica flat. Ok. To the point where you were leveling this Tudo ability bem. up last, usually, even sometimes after your ultimate. Yeah. And so, what was happening is you were getting to this top end of the protection reduction, but at that point, flat prots don't. Podia dar para os aliados, depois que você limpa ele do controle com a 2, você podia dar para os aliados pelo menos 10% de velocidade adicional. A Hela sofre muito. Yeah, nice consistent shredded throughout the game. Love that. So next up, Hercules. Hércules, greve de condução. Não, tá errado isso daqui, não é possível. Dano base aumentado de 85 para 365. De 85, 365 para 100, 380 no final, tá? Buguei tudo aqui, cara. Atenuar ferimentos, habilidade 3, mitigar ferimentos. Agora fornece 25% de velocidade de ataque em todos os níveis, além dos outros efeitos, e o intervalo diminuído de 17 para 15 segundos. Caraca. So now when you pop that, you're not kind of just being like a defensive Que heal isso? bot. You now want to be aggressive with it too. You're being a 'Cause bonk what bot. else do you want Hercules to do other than just like use his combo and then just start smacking you? And then run at you, Not yeah. to mention that cooldown's going down as And well. cooldown's going to be going down 2 seconds flat, quite a bit. That's a but, lot. You know, Yeah, that is a lot. Awesome. he has needed it. Yeah, that is fair. I haven't missed him a lot because the bonk, but you know what? It's fine. I'll just adjust. Hunbots also getting a buff. Umbats. Cambalhota. Dano base aumentado de 50 a 210 para 65 225. Lentidão aumentada de 20 40% para 30 40%. Escalona 30 32.5 35 37.5 40%. Ok. Ok, tá bom. Cara, é muita mudança, você tá maluco. You're also slowing them for a little bit more as well, so you have even more chance to follow up on them with the monkey bounce. Ainda não passou o SURTR, vai demorar um pouquinho. Deal a lot of damage, so the whole combo altogether is feeling a lot better if you're able to land this jump. As long as you can land the jump. That's the question. Já tem 2 horas de patch. Esse patch vai ter umas 3 horas, 3 horas e meia, viu? Yeah, so King Arthur's got a whole Rei Arthur! couple of reasons why. So
King Arthur's, again, Dano base aumentado de 60, 280 no último nível para 70, 290 no último nível. Aí tem, né, ele é instanciado, né? Você tem aqui o corte da espada, agora você tem a botinha, que é aquela habilidade número 2 dele. Dano base aumentado. Que isso? Que isso, cara? Você ganhou Corrida das Blogueiras, eu... Dano base aumentado de 40, 140 no último level para 55, 155 no último level. Aí tem a ultimate dele, é isso mesmo? Cutilada Gêmea, Blade Storm. Não, essa é a habilidade número 3 dele, né? Aumentado o debuff de redução de proteções de 7 para 10%. O debuff total foi aumentado de 14 para 20%. Cara, isso aqui é meio complexo. Depois eu explico para vocês que ele tem instância e aí eu tô ficando confuso. O Zembo, Nenecapa, lentidão aumentada de 20, 20, 22.5, 25, 27.5, 30%. Diminuído o intervalo de 16 para 14 segundos. Ficou muito forte. Tá bem, Felipe Souza? O Zembo ficou forte, cara. Kumbakarna. Sonolento, reduzido o intervalo de 180 para 120 segundos, que é a passiva dele, tá? A passiva dele teve um buffzinho aí. Cara, 180 para 120 segundos é uma passiva muito... Cara, com Kumbakarna solo. Tô meio ruim, comi algo que fez mal. Que isso? Vai no médico fazer lavagem. Kumbakarna solo, cara. Golpear. Essa habilidade agora aleja além de enraizar pela mesma duração. Nossa, cara. Sabe quando você dá uma porrada na Nemesis com a 2 e ela dá o dash e foge? Ela não vai poder fazer isso mais. Ela não vai poder fazer isso mais, cara. Cara, Morgan, nem o Agni, ninguém que foge. Morgan Le Fay, Manto de Fogo Selvagem, escala de poder mágico aumentada de 30 para 40%, consumo de energia, escala de poder mágico aumentada de 5 para 8% por mana, né? On Shroud of Wildfire, that initial hit. So once you get that bang off, it's doing a little bit more damage. And then, of course, in consuming power, this is going to also be increasing that damage coming from the, I believe it's both the pull in and the swing out. No, I think we just went with the mark damage. So the mark damage is going from 5% to 8%. Yep, so that's if you're able to get a lot of those marks off by using all of Morgan Le Fay's various abilities and various forms of sigil mastery. É uma figura. Que Carluxo o quê? Vai jogar não? Cara, não tem como, o Patch Note tá sinistro, Matheus. Patch Note não acaba. Nike, Salto Valente, dano base aumentado de 65, 265 para 80, 280. Sentinela de Zeus, intervalo reduzido de 100 para 90 segundos na sua ultimate. Buff Maui é uma figura. Obrigado, Felipe Souza. Yeah, nice and easy. Olaron up next. Yeah, so if you remember, o tênis da Nike pra mim. Very long time ago for a lot of us, we did an adjustment to critical strikes and how much bonus damage that they deal. And so Olaron was also affected by that because despite him being a magical character, he too has critical strikes. Yeah. So we've decided it's finally time to give that a bit of a pushback into the more powerful direction. Não. O que tá achando a Nemesis? Pra mim é roubada. Ela é forte, ela é bem forte, pô. Nice. A little more, yeah, just a little sprinkle of damage in there. So, Circuit also... Depois manda o link, Take. É Tanks, na verdade. Oloro, aumentado o dano do ataque crítico de Oloro de 1,3 vezes para 1,5 vezes de dano. Okay. Serquer, Beijo da Cobra. Aumentado a duração da loucura de 1 para 1.4 no último level para 1.4 em todos os níveis. Emboscada, reduzido o intervalo de 18 para 16 segundos. Ok, legal. Tem jogo pior que o Smite? League of Legends. Sou hétero. É não. It's a long time, yeah. So, cool. So,
Getting to doom, this one's for you, Scotty, getting some And it's buffs. cool. Yeah, Sked Calder. Diminui o tempo que leva para Calder regenerar a saúde de 1 de vida a cada 5 segundos para 1 a cada 4 segundos. Frio perfurante, reduzido o intervalo de 14 para 12 segundos. Aperto do inverno, dano adicional do acerto inicial de 45, 205 mais 25% nas tempestades de neve e Sked... Que? Dano adicionado no acerto inicial. Ah, esse é o dano adicionado. Cara, adicionaram 45, 205 no último level, mais 25% nas tempestades de neve de Sked Calder. Que isso, cara? Diminuição do dano do carrapato, onde ele gruda ali, né? De 10, 50 mais 7,5% para 5, 25 mais 5%. Dano geral aumentado, 160, 800 multilevel mais 120, para 170, 810, 130%. Caraca, é um buff muito forte. Very, you know, if Calder dies especially, it's not the most consistent damage to get off. It's now coming a little bit up front and still a very significant amount in the damage over time. But now if you actually acho que está forte. Sked merece, boneco não dá dano, não dá. Quem dá dano é o cachorro dela, meu filho, não é ela não. É igual a Era joga o Megazord lá, você sai correndo, filho. Awesome, yeah, that is a spicy change. Just gotta make sure you land that doggy, like you said, so very important. Sobek, up next. Sobek, o crocodilo morreu. Brincadeira. Golpe do... Não morreu ainda. Golpe doentio. Dano base aumentado de 80 a 220 para 90 a 230. A espreita nas águas. Lentidão aumentada de 25 para 30, 32, 35, 37,5, 40%. Proteções aumentadas de 15 para 20%. Um buff forte. Legal. Yeah, awesome. That I mean, great for zoning or great for utilizing in those late games, especially if you're chasing somebody down or zoning somebody off. That'll be really good. Yeah, and we're also increasing the protections there while he's in that ultimate. So that por qual motivo bufaram o Hércules? Loucura. Sirius, qual é o mais forte? Bacassura ou Loki? Bacassura. Mas o mais fácil jogar é o Loki. Vamana, agora ele não é careca. Fúria Colossal. A cura ao longo do tempo foi removida dessa habilidade. Adicionado 30% de roubo de vida físico enquanto Vamana é colossal. Escudo aumentado de 1% da vida máxima a cada 0,2 segundos para 2% da vida máxima a cada 0,2 segundos. Cara, muda o Vamana logo para assassino. Não faz sentido ele ser guerreiro. Muda ele para assassino de dano básico, é isso aí que ele é, esse personagem é, cara. Ele não tem que ser guerreiro, não. Isso daí mais atrapalha do que melhora. Por quê? Porque como eles fazem defesa nele, a regeneração de vida era interessante. Agora deu roubo de vida. Como se deu roubo de vida, você precisa de poder. Então vai ser Vamana full power, cara. And if you want a little bit of that healing back, you have to do something active for it. Como é que funciona isso? You still got healing potential, but it's not the same as before. It's a little, it's shifted. You heal through violence now. So. All right, we have made it to the final. Shibalank, essa habilidade agora também fornece Shibalank 20, 30, 40, 50, 60% de velocidade de ataque enquanto estiver com o efeito ativado, que é a Ultimate. Que isso, cara? Podia ter voltado a ser o que era antes a habilidade, não esse buff aqui de 40% no último level de velocidade de ataque, você tá maluco? Você põe o galho de prata nele, ele vai bater com 300 de poder tranquilo ali. E crítico ainda, que você vai pôr item de crítico na build dele. I'm super excited about it. Respira que tem agora coisas muito legais. That was a lot of balance. Yeah, there's a lot of great things to come, but that was a lot of balance. A lot of things are changing. If you want all those numbers, you want to recap, you missed anything or showed up late, check out the patch notes. Everything's going to be there, same as what we've. Tem algumas mudanças aqui que vão ser faladas depois. São balanceamentos e bichos que estão na selva ou coisa do tipo. How about a fun little video for y'all? Check it out. Vamos ver um vídeo. Fellow traveler, stay for a spell, for there are tales to be told, stories of time,
stories of seasons. Tá alto pra você? These are the stories that bind us all. Forged in the fire of an eternal conflict, SURTR will erupt to raise the lands of gods and men. Through the flames, rebirth Tá alto, gives já way baixei. to change. Mantícora, novo deus que vai chegar depois do The SURTR. sunlight pierces the ashen horizon, nurturing the barren land. Ixal, nova deusa maia. Tem um vídeo lá no canal onde eu falo desses deuses, tá? Caronte, novo deus grego. Mama Brigitte, nova deusa voodoo. E quais serão os outros deuses que virão por aí? Não sabemos. Mas aquilo ali pode ser um spoiler, né? Pode ser Saturno mesmo. Ela tá... Sei lá, cara. Galo frito esse daí. Monstro do Lago Ness. Uau. Agora já tem novos apresentadores lá. Eles usaram esse vídeo aí só pra trocar as pessoas. Né? Which is crazy. It blows my mind. SMITE has been around for 10 years, and I'm gonna repeat that like 1,000 times because it blows me away. It's been such a long journey. Vai chegar todo mundo. Today. We've been through so much already, but we're gonna kick off community news. Tem meio mantícora, que isso? Aquela cerveja lá atrás dele. É pra ele beber depois ali, né? Qualquer intervalinho ele já dá um golinho ali, tá ligado? Já fica meio doidão. So let's get into some community news though. So I'm gonna start off with the year 10 pass. You know, each year we... Bom, vamos falar das novidades da temporada 10, galerinha. Eu sei que aquilo ali já era novidades, mas aqui são novidades mais relacionadas a cosméticos, coisas que vocês gostam, né? Obviously, you get all the cool skins that come with the new gods that come out. And if you don't own that god, you get the god too. And the voice pack. So, you're going to get all of that for every single new god that releases in year 10. Tá falando do passe da temporada, né? You're also going to get an additional tier 1 skin with that, the emotes, wave and clap. Você vai ganhar skin, se você comprar o passe, você vai ganhar skin, vai ganhar os deuses da temporada e tudo mais. Você ganha o pacote de voz, uma skin acendida, e você ganha essa skin quando você compra o passe, e além de emotes e tudo mais, tá? Além disso, desbloqueei 3 cosméticos que você só pode obter no passe do ano 10. A skin da Sol, Calamity Cat, a tela de carregamento e um título milagroso. Com um bônus especial, você receberá 1000 gemas. Se você não possui o God Pack, você também desbloqueará todos os novos deuses do ano 10. Só do ano 10. The Ultimate God Pack, you'll get every god that comes out. Leão de Nemea e Esfinge? So that all the year 10 gods you will Será? also have access to as they release. So definitely make sure to pick that up. E o passe do espectador? O passe do espectador vai ser anunciado na 10.2 ainda DX, não é na 10.1. A lot of cool stuff on the way. So get excited for that. To continue in the community news, we have something else really cool and exciting that I'm so pumped to show you, and we're calling it SMITE's. Vamos ganhar um K de gema só se você comprar o passe do ano 10. Tem um vídeo personalizado lá, galerinha. O querido estava até tentando acessar essa parada lá, né? Se pré-registre lá para receber um e-mail. Vai mostrar sua história no SMITE. O vídeo tá até no aspect rate todo cagado. O que é isso aqui, cara? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Acho que foi proposital, né? A testament to your triumphs, trials and tenacity. You have many. Façam o seu videozinho, tá? Shall we bless your most devoted acolyte with your recognition now? Followers from all walks of life, and some showered with riches beyond compare.
You're not the only god of your caliber. Here are the other deities in your pantheon. The halls of history will echo with tales of your conquests. Ah, the Gilgamesh to your Ishtar. A battle for the ages. The songs of your conquest will ring throughout history, or until the season ends. You certainly love to rain terror upon your enemies. Qual hero vai vir? SURTR. Daqui a pouquinho a gente vai ver ele. Gods don't show force when needed. Ah, it appears you are a force of good. The most powerful gods can also be the most benevolent. You are deserving of our deepest gratitude. You watch from the heavens as champions fight for your favor, and to the victors go the spoils. Isso tudo God of War? Sei lá, tem no God of War também, não? Boa noite, Terminator, tudo bem? Quando tu vai estrear como novo jogador do Galo? Amanhã, cara, já vou meter 7 gols. O que você mais gostou até agora nas mudanças? O Kevin Hyde, eu gostei de tudo até o momento. Não sei dizer uma coisa específica, eu ainda tenho que pegar com calma e ver direitinho, entendeu? Eu gostei dos itens e no buff da minha SURTR. Pois é, a SURTR foi buffada, vai voltar aí pro gameplay. Mas eu sempre achei a SURTR legal. Não sei porque o pessoal não tem jogado tanto com ela. We just wanted that for the demo purpose. Figured, we'll share all the stats on Twitter, and everybody will be sharing their stuff anyway. But so to be a part of that, pre-registration kind of happened during SWC, so January 13th. That's a couple days ago now. But if you were able to pre-register, then you'll be getting an email at some point between the 15th and the 23rd that details some of this stuff. So keep your eye out. Boa noite, Rafael Soares, tudo bem? Pre-registration, don't sweat it. January 24th, I'm double checking because I don't want to lie to y'all. January 24th, just go and participate in it. You just keep an eye out. We'll be sharing ways that you can do this, but you can go participate, get your video. Olá, com DC e Marvel esse ano vem. Será? Você quer sua mãe, Kevin Hyde? Você quer maravilhosa. Como eu te falei, ela já era boa antes do buff, né? Vamos ver como é que ela vai ficar agora. Se ela vai ficar muito boa. Raidinho sumiu mesmo. Galera, se você ainda não participou do evento, participe do evento, tá? Jogue 10 partidas e ganhe todos aqueles prêmios lá do ano 10 do Smite. É bem provável que todos vocês já tenham pegado, mas se você ainda não pegou, vai lá e participe, tá bom? Agora a gente vai ver as skins. Não, mentira, a gente vai ver algumas outras coisas primeiro. And then 10 account and match boosters. So that's essentially 10 days worth of boosters for your account. So, and all of that is just by playing the game. Just hop in. Tá ganhando o que você no 10? That wraps it for Eu? basic community. Não, o evento da 10ª temporada, você ganha 10 baús de Deus, você pode ganhar 10 deuses ali, você escolhe quais deuses você quer. Você ganha um baú de uma skin não limitada, só tem skin da hora. Você ganha um passe de batalha gratuito e 10 amplificadores de cada. Bem legal. Always make sure to grab that. As SPL news go, now this is really cool. This is something to get hyped for. We just came out of SWC. Muito da hora. And now we're moving into something else pretty cool. We have the SMITE SALT Year 10 Celebration Tournament. So this is a tournament that anybody is welcome to join. Galera, eu quero jogar um torneio de Smite, véi. Me chama, cadê meu time pra jogar comigo, véi? Anybody can join. Sign-ups are open. Prometo que eu vou xingar uma vez só cada um, não vou xingar mais do que isso. Torneio de cofre vai ter quando? Eu quero jogar, mano. Amanhã, eu prometo que amanhã nós vamos montar esse time pra jogar esse torneio aqui, já tô avisando, cara. Só quero jogador bandido, só quero canalha na minha equipe, tá ligado? Não quero gente boazinha, não. Só quero bandido e canalha na minha equipe, cara. Nós vamos lá roubar esses caras mesmo. Cumba místico. Seu todo bugado. Tô escrevendo pela entrada de voz do Google. Que isso, Daniel? Tá maluco? Que isso? Seu celular tá todo bugado.
Now you're going to be able to level all the way up to 2000. Já falamos sobre o level da sua conta, né? Sua conta vai chegar até o level 2000 ao invés de 160. Cadê? Fala, Lucas Costa. Não vai dar, mano. A gente já falou sobre isso, né? Mudanças no matchmaking, a conta passa do level 160, agora vai pro 2000. Quem já tinha XP acumulada vai ter o reajuste. Quem estava abaixo do 160 não vai ter o reajuste, tá bom? Morgana ou Scylla? Quem tá mais forte atualmente? Scylla. A Scylla foi bem bufada. A Morgana foi nerfada. Mas eu acho que as duas estão legais. In our database system will automatically adjust. We already tested it with Lermy. And what level did you end up? I think it was around 219 or so. So not even nível 2000. Já mostrou o SURTR? Ainda não. Daqui a pouquinho, Bruno. We had tested, we ran some Vaguinho, DW, Girino, Keiju e Serials. Ué, dá pra ir, né? Vaguinho não vai jogar não, que ele nunca joga. Por que tanto nível assim? Eles querem dar mais progressão pras pessoas. And they're going to end up being like level like 782 or something like that. There's still a lot of room to go. Quem lembra de mim? Mas foi o cara que escreveu ali, ó. Não fui eu, não. We weren't hitting cap again for a while. Quem lembra de mim? Bota os agudos no time. See how where the pros and the streamers end up at what level. It'll just be a really fun way to show. Kind of like the Temple of You. This will be another big. Vai ser umas 3 horas de patch. Really cool. Wow, ou mais. If you're watching this and like still playing Smite right now, like keep it up. Thank you. Vai ter ranked de console com PC, né? Você tá ansioso pro Fire Giant? Cool. Well, that does it for community news as a whole, but you know, we've talked about a lot of Mostraram os prêmios de ups dos níveis? Não, não tem. 10.2 chega quando? Mês que vem, provavelmente. Kicking off with year 10, and that is the Boss Monster Battle Pass. Part of the Season of Monsters, it makes sense. Passe de batalha, monstros chefes, olha só que legal. Vai custar 600 gemas, baratinho. Vamos ver ele aí, ó. Okay. Uau! What are the skins? Kukulkan dos Ventos Infernais. Vem nesse passe de batalha que eu vou sortear aqui no canal. Você que não tá me seguindo, segue aí. Eu vou sortear aqui nesse canal, hein? E você que tá me assistindo aí pela Twitch, me segue lá no YouTube também. Me ajuda aí, que eu tô precisando da sua ajuda. E você, se você me ajudar, vai acontecer uma coisa muito boa na sua vida, que Deus vai te ajudar. Por favor. Obrigado. Não sei, Luqueta, tem que ver, eles não mostraram nada. Vão juntar as plataformas pra jogar ranqueada. Skin recola do Kukulkan. Mais ou menos, né? Não é recola, não. Acho que eles pegaram aquela skin do Kukulkan e fizeram essa em cima dela, entendeu? Aracne. Teia do Destino. Olha. Parece uma Pokémon. Mentira, parece Yu-Gi-Oh! Não parece? E existiria uma carta dessa no Yu-Gi-Oh! Ó. Parece aquele programa The Masked Singer. E o povo vai lá cantar com as máscaras. Ficou ruim? Sério? Você não gostou, não? A voz dela. Nota. Ah, dei nota para as skins. A do Kukulkan eu dou 8. A da Aracne eu dou 8. Vamos ver as notas da galera. Eu dou 8 para essa skin aqui, hein? Nota 5. Você não gosta de aranha, né, querido? 2. Olha aquilo ali, gente. 3, 4, 9. Ó, deram 9. 0. Ganhe. Essa daí tá uma bagunça, não dá pra entender. Conquistador Carmesim. 8, 7. Teve gente dando 2 ali, ó. Vou banir. Já tô avisando. Abaixo de 8 eu vou banir. Eu vou banir, hein? Já tô avisando. Final boss. We did the final boss battle pass. Now we have the boss monster, so the other 3 are not so humanoid. Instalar minha coluna aqui. Horse and steed
Gente, vocês estão dando nota muito baixa. Então no dia do sorteio do passe, vocês não vão querer participar, né? Não vão, né? 10 a do Ganhu, que isso? Sendo-nos comandante corrupto. Corrompido, na verdade, né? Like scary goat thing over there on the right. I don't know. Yeah, he's gotta turn He people turned to people into something, right? goats. Into scary goats, like Yeah, looks like. they're scary this time. Vamos ver, vamos ver. Vamos dando nota para as skins. Uau, nota 7.7. Gostei dessa, grandão. Parece até o lobo da steppe. Yeah, that is some awesome drops that you're gonna get from slaying this guy. Right? All these boss monsters. Tô com 1.800 gemas guardadas. Aí sim, essas vão ser do passe, novo passe de batalha. Ó, parece até o lobo da steppe mesmo, cara. O chifrudo parece o dono da live. Que isso, cara. Que isso. 7, 8, tá bom, tá bom. 6, 3. Quem tá dando 3 não merece amor e carinho. 3, meu Deus do céu. Não. Que isso. 6 de 10. A do Kukulkan foi a primeira, Raid Attack, mas não mostrou dentro do jogo, não. We have a chest coming out with the 10.1 update. Named the Denton chest. Vamos ver os baús, galerinha. He returns. Look at him. Can finally play as Denton. Baco Ciclope. For those of you who are just joining us in the newer years of Smite, Denton was Essa skin é de um personagem que existe no Smite, tá? O nome daquele Ciclope lá é Dante. Dente. Sei lá qual que é o nome dele, Dente. É a skin dele, tá? Aquele Ciclope que sempre é trollado nos cards finais lá. Ele é sempre trollado nos deuses lá. Aí lançaram a skin dele. Denton. Veremos, mostra aí. Eu gostei da teta. So, we don't have a turnaround, unfortunately, so I have to pull the rug out from under you there. You'll see him in PTS and live in game, but we do have a voice line we can share. Let's hear Denton talk. Ah, não vai mostrar ele, não. Parece o Sirius com 50 anos. Pô, se eu chegar a 50 anos com esse tanto de olhos aí, mano, tá ótimo. Esse olho aí, ele vê tudo. É um que vale por 30. Olha ali, ó. Olhão. February 7th, there'll be a bonus chest coming out, and that will be the Ice Wraith chest with Ice Wraith Geb. Gap! That's horror. He's scary. Nice Gab de gelo, galerinha. Que medo. Thank you with Gab, I did expect something, sometimes a little bit calm. Gab no baú, tá? No baúzinho do negócio ali. Yeah, this is definitely steering away from that. Pô, a do Baco eu dou 10. A do Baco eu dou 10. Entendeu? Nota boa. Essas skins assim eu tenho um pouco de receio, mas eu acho que a cor deve ficar bem legal brilhando assim. É, dou nota 8, tá legal a cor, tá legal, eu gostei. Nota 1, que isso, Danilo Lira? Ciclope é cego também, não é cego não, que lá tem um olho que eu vi e funciona. Para com isso. Legal, gostei da cor. Já mostrou o novo deus? Estou aqui. Não, ainda não, daqui a pouquinho. Feião. Salve, Duco. Você tá bem, Duco? Boa noite. Bom, vocês também, hein? Poxa. Essa caveira é uma caveirinha, tá ali. He's going on a rampage, I suppose. More bestial take we went on this one. Yeah, I think makes a lot of sense, If he was all regal and calm, I think. Que isso, paladins? Vou te banir na live, hein? Olha o que você anda escrevendo, tá chamando isso daqui de paladins. Olha aí a trairagem com o Smite, rebaixando o Smite a níveis que nunca foram rebaixados ninguém, nem o Vasco chegou nesse nível. Olha o que você fez aí, ó, causando furdunço. Tava com saudade de mim sempre, Felipe Souza, por que você sumiu? Bom, vamos ver, né, galerinha? Magic the Gathering.
Tem que causar discórdia, então tá bom. Ai, meu ouvido, cara. Por que, velho? Salve, Sara! Que isso? Meu tablet quase cai no chão aqui, mano. E nem é meu, é emprestado. Tá louco, tá louco, né? Desculpa. Magic the Gator. Quanto vai custar essa birosca? Apenas 35 mil reais. E não reclame. O evento The Magic the Gathering. O evento terá 10 Planeswalker e skins de criaturas no total e 4 pacotes de cosméticos que você pode rolar um baú do Magic Gathering. Rolando 3 baús permitirá você escolher o 4º item. Esses itens também estão disponíveis para compra direta. As primeiras 5 capas de Planeswalker ou criatura serão lançadas na primeira atualização e as outras 5 capas serão lançadas na segunda atualização. Compre todos os itens do evento Magic the Gathering e receba o título de jogador em um avatar. Teremos missões. Para cada um dos 10 personagens haverá uma série de missões gratuitas. Você só pode escolher iniciar uma cadeia de missões por vez por personagem. As primeiras 5 cadeias de missões de personagens serão lançadas no patch inicial, o restante será lançado no segundo patch. A conclusão dessas missões considerará você recompensas temáticas com base na cadeia de missões de personagens que você escolheu. Qual que é o preço disso? Não falaram. Provavelmente é uns 4.000 gemas ou 3.000 gemas, eu chuto por aí. Ou 8.000 gemas também, tá? Vai de 3 a 8.000. Aí você define, entendeu? Faz o L, que isso, que isso. But I had coworkers who was like, "Hey, that doesn't matter. Come out, like we'll hang out. I got a deck you can borrow." That was one of the first times I actually hung out. 3.700 são 5 skins. Playing Magic, and I mean, I've played with you, AJ. Então deve ser uns 8.000 mesmo. 7.000 por aí. Depende, sei lá. Mas esse preço vai ser igual ao do Runescape? Você tem certeza? Então vai ser 7.000, 8.000, 30.000, 14.000. 18.000. Ah, muito caro, cara. De graça, não vai não. 8.000 skin com cante assim. Cadê o Yu-Gi-Oh? Que isso, cara? Do nada. Vou banir, hein? Vou banir, hein? Podia ter um passe do Yu-Gi-Oh! Ia ser legal. Tô brincando. Tios, manda mensagem pros caras de óculos pedindo o pix dele, que eu vou ajudar a comprar outro moletom. Cara, esse cara aí, ele é o pior ser humano que existe no planeta Terra, cara. Não queira ajudar ele. Esse cara tá aí do lado de outros 2 seres humanos e não se importa com a saúde deles. Aquilo ali tem cheiro de rato. Tem cheiro de dentadura de velha. Complicado. Ele é um canalha. Não tem escrúpulos. Falei, Caixinho, você tá bem? Boa noite, tudo bem? Falei, Sasuke. Ele te obriga a sentir o cheiro dele, porque ele é chefe desses dois, então eles têm que cheirar ele o dia inteiro. Ela ali, por exemplo, ela fica o dia inteiro cheirando ele, cara. Essa moça tá solteira? Eu tô. Que isso? Não sei, não sei. Bom, a skin do Atlas vai ser o Khan. Eu não conheço os personagens, tá, gente? Vocês vão falando aí pra ver o que tá rolando. Parece até aquele cara do Patrulha do Destino. Não sei se vocês assistem esse Patrulha do Destino. A cara é igual.
Falei que esse Yu-Gi-Oh! Acabou sendo Magic. Olha pelo lado bom, pelo menos não é Gwent. A tropa do calvo, bicho chega, tem que aturar. A tropa do calvo tá em outro patamar. Sabia que o Ajax é dono do Smite? Não, tadinho do Steve Rogers. É calvo. Eu vou dar nota 10, porque eu gostei dessa coisa meio metálica, com uma saia diferenciada. Me lembrou algumas roupas aí que eu já usei na minha vida. Não, nunca usei, mas enfim. Ficou bonito, eu gostei da cor. Nota 10. Você é o mentor da Rarez, não me lembra dessa merda não, cara. Eu não quero! Na moral, não me lembra não que aqueles... É uma figura. O cara entrou aqui na live e falou que ele era mentor da Rarez e que por isso eu tinha que aceitar o que ele tava falando, cara. Tá bonita, tá bonita. Minha época de gladiador, é... Só 2 homens bonitos na Terra usaram saia, eu e Axl Rose. Obviamente o Axl Rose hoje em dia não é bonito, então tem eu. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Que isso? 2? Nota 2? Caralho, um tubarão! Que isso, cara? Yeah, right. Those are cool. Those are cool, guys. But yeah, like just seeing this, it fits so well and is just an incredible skin to look at. Even if I knew nothing. Gastei minhas gemas e ganhei 2 skins melhores que a do passe. Aí sim. E o Harry Styles? O Harry Styles tá feio pra caralho, velho. Tá ficando careca. Fosse ele fazer um implante, na moral, não tem nada pior do que um cara careca. E ele tem que, sei lá, mano, fazer um implante naquela careca, cara. Não gosto de careca. Só porque comprei skin do gato. É dos carecas que eles gostam. Que isso? Tem um preconceito com carecas, cara. Sujo falando mal lavado, por quê? Eu não tô careca, ele tá. Ué, o que eu posso fazer? Eu sou sincero, né? Mas não é melhor ser rico do que bonito? Do que adianta ter dinheiro e as pessoas correrem quando te veem na rua? Os animais da sua casa preferirem morar fora dela. Me diz aí, o que você prefere? Assustar a vizinhança ou conviver com seres humanos? Pô, eu gostei dessa skin, hein? Ah, mas essas skins aí, meu filho, eles vão... Vai ter personalizada nova, personagem novo? Vai, SURTR daqui a pouquinho. Eles vão ficar meia hora mostrando essas skins aí. Se você é rico, você faz cirurgia e fica bonito. Fica não. Fica com queixo quadrado. Isso daqui fica gigante. E a boca é 2 linguiças da Seara. Aqui assim, ó. E é com óleo ainda, que elas ficam brilhando, assim, aquelas gordurosas. O cara foi no BBB com essa cara aí. Ele tá lá. Tá lá dentro da casa ainda. Tá preso lá. Prenderam ele dentro do BBB pra ele não ir pra sociedade. Pô, ficou da hora a skin, cara. O barulho é muito legal. Vocês estão ouvindo? Cara, que da hora. Não, vocês não estão ouvindo? Então bugou, ué. Não? Vocês estão me trollando de novo? Vou chamar a família de vocês. Pessoal do YouTube, deixa o like. Cada like que você deixar é menos uma pessoa com harmonização facial no Brasil. Pelo menos no Brasil. Dá pra ouvir sim. Ah, ok. Tá baixinho? Depois eu vou arrumar isso daí, galerinha. Foi mal, viu? Amanhã eu prometo que vai estar melhor. Sorry, bro. Não faça harmonização, é verdade. Olha, Christian, mas precisa resolver o problema da fila, com certeza. Olha, cara, aquele negócio lá, ó, como é que chama? Papel celofane. Os caras colocaram. Achei legal. SURTR já apareceu? Não, ainda não. Depois dessas skins aqui. Essa habilidade que não entendo o que faz, esse feixe. Ele reduz o poder dos adversários e reduz a proteção também.
Essa skin ficou maravilhosa, cara. Aí chega a pessoa e fala assim: ah, mas League of Legends é melhor do que Smite. Pega essa skin aqui, mostra pra ele, pergunta pra ele se tem uma skin tão bonita quanto essa lá no jogo dele lá. Pergunta pra ele. Ele vai chorar e falar que gráfico não importa. Aí você vai falar assim: então joga com o monitor desligado. Falei, Vasto, tudo bem? Boa noite. Pô, ficou da hora, cara. Falei no turno, 10 anos de Smite e até agora a promessa de live sem boné nunca foi cumprida. Sai dessa vez? Só se eu fizer um implante. Mas aí vocês têm que mandar donate, gente. Tem que ser muito donate. Tem 6 anos que eu tô ganhando donate aí e até agora não deu nem 10% do implante, cara. Implante é caro. Olha ele chupando, tudo bem? É caro o implante. Vocês têm que doar com mais ferocidade ainda. Vi o vídeo do fórum, a ult do SURTR, eu achei meio mal feita. Vamos ver, calma aí, Amena. A gente não viu ela ainda completa, vamos ver. Não me decepcione. É possível que a ult é feia, que é ruim. Pode ser que melhoraram, Amena. Pode ser que melhoraram. Trevosa. Skin massa sensitiva pra Noir. Liliana. Quem que é a Liliana lá nesse jogo? Ela é importante? Moletom da Materazzi só pede pro boné do Sirius. Pede não que eu lavei ele semana passada depois de 5 anos usando ele direto, tá? E eu tenho prova que eu tava usando outro boné. Liliana Vess. Comprarei só ela. Caraca, ela é incrível. Isso é um mapa ou um labirinto? Chame do que quiser, mas parece um labirinto, Artemus. Vai ser difícil movimentar ele. Caraca. Numa rainha. Resto nadinha. Que isso? And how would they act? How would they behave? So some of them are more heroic, some of them a little bit not so much. Ficou legal a Liliana, gostei. She likes to play both sides, you know? She's kind of an anti-hero. A perna dela tá meio quebrada? Tá meio quebrada. Mas eu vou dar nota 9 pra ela. Tá com a perna meio quebrada essa perna aqui, ó. Olha lá, ó. Tá meio de borracha. Tá meio branco. Mas ela não precisa pisar no chão, então tá tudo bem. Olha lá, ó, viu? Tá meio estranho aquilo ali, cara. Raise dead, zombify, or command the dread horde if you want to get even more specific. Vai dormir, maconheiro! Que isso? Tu achei que ela levou um coice do Shirão. Maui tá muito bom, só falta ele pra pegar 10 com todos os guardiões. Falta Maui pra mim também. Eu não sei se é só o Maui que falta. Muito tempo sem movimentar a perna. Acho que alguém deu uma rasteira nela. 9, 5. Eu vou dar 9 porque... se eu der menos eu vou tomar hate. Sou sincero. Então eu vou dar 9 aqui pra não ser cancelado, tá? 5, olha lá, deram 5 lá. A cara tá bugada. Para com isso. A Noir ela é versátil, coruja. Um dia ela é freira sensual, na outra ela é coelhinha. Pô, ficou legal, mano. Parece até uma nova personagem, né? Black mana uses a lot of death magic and discard spells. There's also a lot of purple used in the card arts. Deu uma rasteira e caiu de cara. Que isso. Ó, a névoa dela, que da hora. E essa skin tem que ser proibida, mano. Não pode usar, não. Sabe dizer se bufaram recentemente o Shiva? Não bufaram. O que essas coisas na torre fazem? Diminui o dano que elas recebem. Imagina o Ray Trace. Olha os Thanos! Olha o tanto de Thanos, que legal. São Thanos, mini Thanos. Parece. Não sei. So we have her summoning Eternals as her zombies of choice for her. As caveirinhas tão legais, né? Clay soldiers in Smite.
Again, it's just watching the inspiration for these skins come to life. Oh wow, that's awesome. The big ring of purple. Yes, Legal. that's a reference to the card Damnation. Silas, você vai sortear esse evento pra nós? Não. Vai comprar. Aliás, não me dá pra sortear, infelizmente. Se desse, eu ia sortear pra vocês, mas... Que triste. Normalmente as skins da Noir são muito sensualizadas, são. Tô gostando sim, Sasuke. Eu tô brincando aqui, mas a skin é bem da hora. Bem legal. Essas habilidades roxas sempre dão problema pra ver. Que isso. But yeah, this was just a really cool way to show off that type of effect. Vou tomar banho. Tomara que eles apresentem o novo Deus quando você estiver tomando banho. Quem mandou sair da live? Vamos ver a pele. Chandra Nalar. Canalha, que isso? Quem é a Chandra? Quem é a Chandra? A Chandra é importante lá? A big focus for us because they've just been a big part of Magic. And you know, a funny thing too, a lot of these skins and this whole process started design well before even the release of. E ela tá lutando contra os imps, né? At the time, Liliana was coming back, or Karn was coming back. We picked a bunch of characters we just knew were really iconic. Yeah, they were like, great fits. People are going to know these Magic players. Afinal, as collabs voltaram a ser passe de batalha ou continuam os bagulho de evento? É evento rolando. Recent Magic releases have lined up really well with our selection. Yeah. A Harris quer botar ela sensual, Dumi, quer vender. A galera compra. Os caras ficam só esperando sair a nova skin da Noir pra comprar. Boa noite, Michael Augusto. Anunciaram alguma Tier 5? Não, não vai ter Tier 5 aqui. Já apresentou o novo passe de batalha? Já. Então a gente tá vendo o evento do Magic. Ela é necromante. Tem que ser feia. Ah, menina, sinto falta do passe de um ano com 40 prêmios. Chandra and Liliana, both planeswalkers that I owned at one point, out of like the 5 I ever owned. So like, I see them and even I am immediately like, I recognize this. That's so cool looking in this 3-dimensional space. And I mean, yeah, here's Chandra right here. Wow, that's sick. Important thing to note about this. Chandra é a Planeswalker elemento fogo. So that means her hair is not on. Vou dar 10 aqui porque eu não quero ser cancelado também. 10. Dei 10, dei 10. Dei 10, dei 10. Tô nem aí. Agora ficou legal, hein? Pô, Super Saiyajin mesmo. The flame on mode. Yeah. Oh, absolutely. That looks so good too. And it's such a cool transition because yeah, it really que isso, cara? Calm, the hair looks good. A tocha humana. Yeah, that snap into fire. So let's go ahead and hear the voice line for this one. Cabeça de coxinha. Ready for it to get a bit hot in here. A tocha humana. Short, sweet and to the point. Deram 9 ali, deram 9.6, 4. But it's really great for a variety of the characters which, you know, Magic is pro. Mas eu acho que ela é assim lá no Magic, tá, galerinha? Ela é desse jeito lá. Não queria falar nada não, entendeu? Não queria causar polêmicas não, mas aparentemente ela é assim lá, tá? Vamos ver a mudança de cabelo dela. Chegando aí, se transformando em Super Saiyajins. Tá andando. This was inspired by kind of, and this and her ability to kind of inspired by magic. Destransformou. Pyroclasm, whip flare, these e agora? Red spells that deal a lot of damage to all the small creatures around. E agora, Goku? Vai segurar agora? Os efeitos são muito bons. Perdi o quê? Balanceamento, skins, novo mapa. Ó. There's your Pyroclasm effect, which worked super well for Legal, legal. Vou aumentar minha nota. Na verdade já tinha dado 10, mas no meu coração eu tinha dado 6. Aí eu vou aumentar para 8 aqui. Tá legal. And so the ultimate also has some red lightning worked into the initial hit, which you can see in cards like Lightning Bolt, one of Lermy and I's absolute favorite cards in the game. Oh yeah. Power Chain Lightning.
And then also you see a unique anim set. Skin pra pele sempre será da Zula. Que isso, So we Rolo? had to change that, right? So we got rid of the weapons. We instead have like close range fire attacks that are more magically casted. Pô, ficou legal, né? Got her share of Você pôs o quarto agora, então, Taiga. and AoE, which is just a really cool way to show all of the different types of red spells you can cast. O cara tá virando hater, velho. Just a great homage to the nature of fire in this character. You know, it plays with all the elements of it, and I just can't. Every time you're using abilities. O cara virou hater do game. Se eu jogaria com deck de fogo. Eu jogaria com deck de personagens carecas. And that ultimate, Eles merecem. it does. The ultimate makes a lot of sense with cards Tem um like deck assim? Chandra Ablaze or Chandra Awakened Inferno. She's known for this like ascension to being on fire and having this really powered up state, which makes a lot of sense with Pele's ultimate and her passive. Yep. Super excited, but there are. Bora, Chandra, a gente já te viu. Excitement will never stop. Oh, keep them coming. And next up, at least for this one, obviously we'll have 5 more in the future. I'm getting ahead of myself. Next Para up, de we mostrar have Chandra, vambora. Atraxa Thanatos. So this is the important one to mention. It's the only one that's not a planeswalker. Atraxa Although Thanatos. the Phyrexians are able to go. Você aí, ó, você aí que não viu Atraxa, Atraxa chegou. They tend to use. Esse é o evento do Magic, ô Sara. To highlight the Phyrexians. I could not imagine this battle pass without a single Phyrexian, especially Essas asas gigantes. É pra você enxergar pior. Phyrexia focused multitude of sets. Can't wait. Which is really awesome. Atraxa being also one of the most played cards of the Magic. Hater não! Which is also why we're excited. Conselheiro da There was a Raiz. couple Phyrexian creatures we were torn between. Conselheiro e mentor da Raiz. Me But then there was also respeita. Atraxa. Atraxa being the most played in Commander. Mas ele é One of the mentor most da played Raiz, commanders of all cara. time. Mano, According to multiple websites worth of data. Como assim we wanted mentor to da have a shout out to Raiz? the Commander community as well as 4.5? And Que isso? She fit Thanatos so well because Thanatos is essentially Sumiu, o mentor sumiu, Edson. Atraxa is one of Magic's archetypes. Vou dar nota 8, hein, galerinha. Tô achando meio estranho essas tetas aí. Tá umas tetas meio assim, ó. O lado outra pro outro, o que é isso? Será que alienígena é assim? Mentor da Raiz tá on. O que é isso, cara? Perspective you have. Essentially turned into this eternal, powerful being that is. É o braço dela que tá aqui assim. Nossa, achei que eram as tetas. Extremely cool and shows up across various. Não é teta não, Jean Ribeiro. É o braço dela, achei que era uma teta. Achei que eram as tetas. Cara, eu achei que eram as tetas, Jean Ribeiro. Fomos enganados, cara. Fomos enganados, cara. So let's go ahead and hear the voice line for this one. Fomos enganados. I am the voice of the Mas pra mim ainda vai ser umas tetas. I am Atraxa. Nailed the introduction as well. All right, Working on her voice was really fun too because we just knew. São tetas. This villainous, corrupted angel feel that just fits, the art so well. Caça-pavou-te-ampere. Again, Que é Magic isso? the Gathering is it's been such an honor to work with this. We can't not see it in game. So we've got it. We're going in game for all of them. Let's go in game. Oh, with the bow. Nice timing. That's so epic. good. Wow, this is. Mas eu acho que ela vai ficar com essas tetas aí mesmo, cara. I will be using this Thanatos. Não vai abrir o braço, não. Será que vai abrir o braço? Cool. Yeah. Atraxa's Tô com like, medo, cara. I guess head, crown, I don't know what you'd call that, but it has such a presence. Like the bow as the head came back up, that just watching that whole. Oh, there it is again. Yeah, it turns the head up and you see all of that and all the ornament. It's just incredible to look at. Well, props to the Magic team. Ih, cara, a teta fica ali mesmo. All the artists who have done Atraxa cards in the past that are just Ficou legal a skin, pô. Ficou legal. Nota 8. They're reinterpreting these characters into 3D and working through the models, as well as our illustration team who got to illustrate Magic characters at a very similar, type of illustration quality that Magic cards themselves are printed in, which was really fun because we even call our SMITE illustrations our cards, right? Yeah. Card art. Parecendo o Rei Caveiro do Yu-Gi-Oh! To work through that with É a esposa dele. Amazingly talented group on the SMITE team, some of which we've also done some contract opportunities for Magic cards as well. Shout out to John.
who recently had a Magic. Tá com o braço cruzado? Sim, sim, mas parece uma teta. Uses her iconic staff, which has a Eu identifiquei tetas ali. reference to the Phyrexia symbol, which is kind of a circle with a vertical line through it. And you can see a lot of visual effects that Vai, sobe aí pra gente ver. references to the Phyrexian glistening oil. Ó, que legal, cara. Magical sludge. Ooh, very sludgy. Right, that is used to fuel their. É, ficou legal, cara. Tirando os braços teta, também tá bom. And then you also see some good hints of green in there. Legal, nota 9. Calls out a lot of the Phyrexian effects, like the infect effect, which is very powerful in Magic. An alternative way to kill your opponent, which is pretty rare. Isso vai ser passe? Não, isso vai ser um evento do Magic The Gathering, ô Matheus. High-res Skilly has a... Não tem tela aparecendo. Que tela? That's incredible. That Yeah, is it's cool. extremely expensive collection too, by the way. He is, and we are very grateful when he lets us play it. That's where a lot of this experience, a lot of our more recent gameplay experience comes from. Yeah, it's crazy that Magic is not only É legal, vocês que conhecem a Traxa na vida real, pelas cartas. É legal. É um personagem forte lá. Throughout the Magic universe, like you could not play the game at all and have an art like a shadow box filled with all of these incredible cards you've collected exclusively because you could stare at them for hours and get lost. I've met many people who just collected the cards and never really played the game that much. You know, but myself, I've always been a real power gamer. Essa eu não conhecia, Diva. Ela é uma diva? Do a little bit more research on some of the lore. Se eu já tem em mente a rotação desse mapa, a gente vai fazer uma passeata da base até o mid. Depois a gente vai esperar 72 horas na dual lane. E aí depois salve-se quem puder, todo mundo se espalhando pelo mapa. Não sei, a gente vai ver ainda. Mas eu acho que a rotação não muda não. Não muda a rotação não. Vai ser uma rotação bem parecida. É claro que você vai ter os camps pra fazer ali, né? Vai ser onde você pode ir e tal. Invadir a base dos caras, quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Parece boneco do Warframe, parece, né? Verdade. Exatamente, Coruja, na Irínia Dourada. Frames in the game to make the cards look like Magic cards in the loading screens and in the event UI. So you'll notice that Atraxa will have a creature frame instead of the rest of them having a planeswalker frame. You'll also see. Tá bom, meu filho, já mostrou esse negócio aí, caramba, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar, eu quero ver outra coisa. Quero ver outra coisa, cara. Which is a really fun thing on most Magic cards. I mean, it's absolutely amazingly designed game. Meu cachorro não para de comer. É só parar de dar comida pra ele, cara. Sirius, o Dawson está ao vivo, reage à live dele. O quê? Vai jogar hoje ainda? Do jeito que tá aqui não vai dar tempo não, cara. A Ares não quer liberar a gente não. Ô, Redson. A Ares não libera a gente. A version of that for SMITE as well through the event UI and through the card art, which you'll be able to see out on the PTS and the I'm sure coffee, okay, and things like that, as well as the flavor text on those cards. Yeah, the SMITE side episode in the Magic universe, our fun little fan episode, is just incredibly cool and incredibly cool. Oh my gosh. We got one more. One more skin that we can talk about today. Já tava na hora de ir pra última, né? For today, we have one more, and that's Jace, Bellerin, Yu. One more. Oh man. Yes. So we really wanted Jace. Qual o tema do mapa? Tudo junto e misturado. É basicamente isso. Quem disse que é comida? Credo multiverso. Telepathy. Galera, esse daí não é o Merlin, tá? Não se engane. Esse daqui é o Yu Wong. Jace Bellerin. SURTR está perto. Mobile Legends em crossover com Cavaleiro do Zodíaco. Que loucura. E é legal? Very very meditative, right? Yeah. Very mental. Really just, once we started working with it, we were like, oh, this is Vamos ver, vai, mostra aí. Really well. Oh, yeah, and Jace is very stoic, you know, just like Yu Huang, so he's very reserved. So, overall... Achei que era o Merlin, parece, né? Mas não. As you can see in his background art, you get the Chinese references in the architecture.
in the distance to call attention to that it's a Yu Huang skin. And also, of course, you know, he's still doing his part in the battle against... Ai, meia hora falando, velho, na moral, velho, aí, mano. Quero ir no banheiro, velho. Thrown at him. And there he is. Absolutely love the design. So regal looking. And eu vou esperar mostrar ele lá dentro do jogo para dar minha nota. With armor, you get a lot of hard shapes. É do Yu Huang. Even when it comes down to cloth like this, I mean, there's armor inlaid in there, but even, like the overlayered cloth, the leather belts, the straps, it's crazy how much detail goes into these. And obviously, big shout out to Magic for the original design and for creating this. And it's so cool having seen cards, you know, native to Magic, to see this transferred into a 3D element. Então, porque no design original do personagem, a gente não vê o pé dele, né? Porque ele tá de saia lá. Agora aqui a gente vai ver o pé dele. Aí vai ficar um pouquinho estranho. Só um pouquinho. O sapato deve durar anos, ele não pisa no chão. É verdade. You know, SMITE still needs to be SMITE, and it needs to work in the gameplay space, so they were flexible on certain things like sometimes Jace has a cloak that kind of wraps all the way around his shoulders. Yeah. But in 3D 10, 9, 3, que isso? Você leva o arroz antes de lava o arroz antes de cozinhar? Não. Tem que lavar? The planeswalkers' clothes can change sometimes when they're visiting different planes and stuff like that. You know, excellent Jace is very different than Ravnica Jace. So there's a lot of room. Quero ir no banheiro, Harry. Looks amazing, and I also love that he kind of levitates a little bit because Blue is very well known for flying in Magic. So just all around. Não tem sentido usar sapato, deveria ter uma sandália no máximo. Arroz coloca em cima ou embaixo do feijão? Depende, qual a panela tá mais próxima. Let me guess. You're thinking you need a game plan. He already knows what you think you thought he thought. Yeah. Yes. He's 3 thoughts ahead. Not steps ahead, 3 thoughts. Esse Pokémon é o Yu Huang. I mean, we've done it for all the others. You know we're doing it for this one. Let's hop in game and check out Jace. Oh, he looks great. Wow. And like you said, so meditative. Like you can already tell just by the stance and the way the motions are so flowing and elegant. Right. And you know, Magic known for No sapato, acho que as botas voltam, acho que não. Já mostrou o próximo passe? Já mostrou sim aqui, Nori. Ah, gostei não, velho. Gostei não. Gostei não, gostei não. Não. Essa perna aí não precisava ter não, cara. Não. Ainda bem que eu não vou comprar, cara. Essa perna não precisava ter não. Tá louco? Põe o personagem pra andar no chão, pelo menos, gente. Ué, que isso? Que isso, cara? Põe um personagem pra andar no chão, ué. O cara tá... Que é isso, cara? Mó estranho aí. Parece que tá deslizando, né? Que é isso? O Tot não anda no chão, mas ele tem um estilo de caminhar diferente, o Tot. Ele é bem lento, assim, é uma coisa... É tipo o Michael Jackson pisando. Os efeitos estão bem legais. Olha lá, os efeitos estão da hora. Or Phantasmal Bear, Phantasmal Dragon. They're effectively illusion, blue versions of other creatures. They're effectively powerful in their aggression, but they are easily dispelled. So, for Jace's dragons, he summons these... Será que tem chance de ter a skin do Tot Michael Jackson? Jace's Mindseeker. So there's actually a specific card where Jace has this creature pictured on him with it. That's so cool. Yeah. Another direct reference. It's a little bit of a deep track card. Don't get me wrong. It's Eu sou o Michael Jackson, na verdade. Não queria revelar aqui na live. Mas já que vocês insistem tanto. Curupira andaria de costas. Curupira faria moonwalk. Tapping means they can't attack or block or use activated abilities. It makes a lot of sense, like to use the root. Michael Jackson não tinha cabelo? Michael Jackson é careca, cara. Aquilo era peruca. Ele mandou um telegrama da Bahia ontem. Michael Jackson tá na Bahia. Phantasmal dragons or eels. We've got the kind of reinterpreting the idea of tapping down something through
blue magic as a root, and we have summoning clones. Não, dá bastante dano a Reta Tiger, o Tot dá. Que sono. Você acha que essa última precisa de reformulação? Não, eles estão seguindo o tema, né? Tá legal. Ah, você tá falando ultimate do personagem? Não, o ultimate do Yuang é bem forte, é bem forte. É difícil de aplicar, mas ela é forte. But then, you know, Magic coming in and being such an incredible partner and working with us to really make this be, you know, as good as it could possibly be, made the process not only more enjoyable, but I think all the better in the end. Personagem inteiro precisa de reformulação. Que isso, cara, só tem haters e canalhas aqui. Eu vou ligar pra polícia aqui, cara. I know, I'm so excited to show you all the other 5. Also, some other quick shout-outs. There are some really cool cosmetic bundles you'll be able to get, which I don't believe we're going to be showing all today. But foi, agora a gente vai ter finalmente o SURTR. Black Lotus, the Mox cards on a loading frame, some really cool stuff. I don't want to spoil all of them because some of them in the second release. Eles podiam colocar um HUD do Magic, né? Seria legal. Um HUDzinho do Magic ia ser da hora, hein? Poxa, Harez. Magic tabletop space has really good ways where you can view the cards. You get to see the those illustrations you saw today. You'll see actually on a Magic card template with the frame and flavor text. So cool. Yeah, it is like really cool. And just huge shout outs to Aggro, who unfortunately is a little under the weather, couldn't be here today. But he was a huge help. He's also a really big Magic player. He's a relatively recent convert as well. Yeah, but we got him into the Magic a few years back. But he is podia ser um HUDzinho do Magic, hein? Até eu compraria, cara. Salve, Omega Max. Prefiro a ult do Todd com o gritinho do Michael Jackson. Que isso? É o ou tem que saber qual que é o grito. É o gritinho dele, é o fininho dele, o falsetinho, né? Valeu, Otávio. Boa noite, tudo bem? Pô, ia ser da hora. Soninho. Tô com sono. Vim trocando pro careca pra pagar o implante. A dança, ó. Vim trocando pro famoso pra pagar o implante. Não é o Obrigado, viu, Soninho? Chuva de carecas pra você. Semana que vem tem sorteio. Aproveita e usa os seus carecões semana que vem, hein? Muito obrigado. Quiser linkar a conta com o Discord, exclamação Discord. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Obrigado, Brunão! Vim trocando pro careca pra pagar o implante. Pra pagar o implante. Have you prepared for judgment, monster? Unworthy. Ô, Brunão, obrigado pelos 12 meses, viu? Chuva de carecas pra vocês, exclamação carecões. Como eu falei pro Soninho, semana que vem tem sorteio pra vocês utilizarem os carecões. Muito obrigado, viu? Obrigado pelos 12 meses. Você tá bem? Vocês estão bem? Soninho está bem? Vamos ver agora finalmente o Gigante de Fogo. When will it end? How much more am I doomed to suffer? No more. No more. Estou bem, obrigado, obrigado. Tô bem, Soninho. Estou com um pouquinho de sono. Já tem 4 horas que a gente tá vendo esse patch novo. Mas tá bem, tá bem, tá bem. Obrigado, viu? Como se o Anubis pudesse dar controle no Gigante de Fogo, uma mentira. Vai lá e tenta jogar 2 dele pra você ver se tá certo. Tadinho, cara. 4 físicos no mesmo time. Terrível.
Não aguentaram. My life is death. But this is not where I fall. This is where monsters rise. Sempre o bicho fazendo merda. Cara, o Anubis fez certo, cara. Tem que matar o gigante de fogo mesmo pra ganhar o buff. SURTR vai peitar 5, então vai. Pega ele, pula no meio de 5, sem build. Você vai ver o que vai... Você vai peitar os 5 sim. Fica à vontade pra pular no meio do 5. Aí, voltou o Jack Chan, vambora. Oh, no! Oh, meu Deus do céu. Não precisa ficar maluco não, cara. Que isso? Eu... 73 years. I had a birthday during one of those videos. Nice. But no, let's get into SURTR. Yeah, absolutely. I guess just at the very top of it all, why SURTR? You know, why pull him out of that fire giant pit and throw Pô, o microfone desse cara, põe o microfone na boca, meu filho. Por que o microfone dele tá parecendo uma orelha de ET, cara? Pô, mas que é muito amador, cara. Não dá. Alguém da direção avisa pro cara que o microfone dele tá aqui, ó. Não tá aqui, tá aqui, ó. Sabe a idade dessa gatinha aí? 35 mil anos. Who else but our own fire giant? In fact, who is SURTR? He is the fire giant. So he's being elevated from just an NPC boss that's been, you know, as you saw in the cinematic and stuff, he's just been hit over and over the head again and again. And now he's going to be joining the battlefield himself to just, you know, wreak havoc. Yeah. Well, that's incredibly exciting. I know Mano, o microfone. Meu filho, o microfone tá aqui, ó, velho. I mean, a little bit about SURTR, right? He's the fire giant. He is the lord of the fiery realm of Muspelheim. And what does he do? His purpose is honestly quite singular. His lore is very straightforward. He brings about the end of the universe in the Battle of Ragnarok. So this is him setting the Yggdrasil tree alight and aflame, which, you know, ends the universe. Na arena, todo mundo vai focar ele esperando ganhar um buff. Que isso. But, you know, unbeknownst to him, and as the Phoenix usually goes, once things are kind of in flames, será? Gatinha, gatinha. Quem vai ser o Fire Giant? O Fire Giant. O novo Fire Giant, né? Que isso, Missoka. Temos aí o SURTR barrigudo. Parece aquele Tonhão. E é isso aí, mano. Tonhão veio pra porrada. Tá nem aí. Se os tá noivo agora, eu. É o Odin de fogo. Tá legal, pô, tá legal. É maior que o Atlas. Depictions that we have shown as SURTR, we brought the lore accuracy as well of, like, you know, his charred flesh, which is a massive component to him, his bright and flaming sword. We wanted to make sure that he evokes those Norse feelings that you'd expect, especially. Ficou legal, hein? 10 de 10 a aparência, 10 de 10. Exuding from his horns, from his sword, from his flesh itself. We wanted to make sure that when you look at him, isso já parece uma super skin. The evolved version of the NPC that you kind of have been fighting over and over again, right? He doesn't, even though he may be smaller in stature, although he is still quite big. Parece sua barriga, Carrie Fênix. Tá legal, pô. Those were the high-level goals we really wanted to hit, and I think the artistic teams have done such a fantastic job. So the concept art killed it. The 3D modeling. Bom, vamos ver o kit aí, mano. Mostra aí pra gente aí. Materials on his, like, chest and torso area. His beard looks sick. He's got kind of like the Emperor and Lord motif with a little bit of a broken crown going on there. Skin do Emir? Sure that he stood out apart from, you know, the other gods. Que isso? He is rather tall. I mean, giant is literally in the name. Ele não é demônio porque o chifre. Ele é corno, né? Ele vai ser guerreiro, Cássio. Como é possível a barba não queimar? Cara, se eu fosse um ser de fogo, eu poderia controlar o que ele pode queimar ou não. Simples. Essa é a regra. Like you said, the tie into that lore there of it's Ragnarok, you know, it's the end of days. It's the end of days. He's bringing it. So, I mean, this is a new god. Chifruto que fogo ni rabo que, moço.
Papai Noel do Inferno? Que isso? The cinematic reveal. Nice pan. Nice stretch. I mean, he's gotta be, you know, fit to go after sitting. Legal, ficou bom, ficou bom. Ó, eu vou matar todos os vagabundos. Right into it, checking out his abilities like we usually like to do. Yeah. Oh, it's time. Here we go. Ele é bruto, hein? Crazy. Nice. Ele é bruto. Bom, vamos começar a ler, galerinha. Vamos ler aqui pra vocês a passiva dele. Carne obsidiana. A carne de SURTR se quebra em fragmentos depois que ele perde vida suficiente. Ao pegá-los, SURTR ganha uma porcentagem da sua vida máxima ao longo de tempo e proteções para 3 segundos. Os inimigos podem destruir esses fragmentos caminhando sobre eles. Ali, ó. É a carninha dele. Pega o churrasquinho, ganha uma regeneração de vida baseado na vida máxima dele, tá bom? E ganha proteção também. Pegou a carninha, comeu, tá delícia, tá gostoso. É isso aí, amém. A ult tá legal, hein? It's a dancing lane, which is pretty cool. It's also his main form of self-sustain and regeneration. So you really wanna deny him those if you can. Vai surrar Velona, com certeza. A ult dele faz churrasco. Vai, Felipe. Ele é o próprio churrasco. Cupido 2.0. É, só que o Cupido os aliados podem pegar a cura, né? Se tu roubar ele na hora do penta, será que o time fica feliz? Que? Não, esse ícone aí é porque eles não têm um ícone pronto aí. Eles estão trabalhando ainda. Aí coloca aquela porcaria ali. Eles estão mostrando a progressão de ataque dele, tá? Primeira habilidade, Chamas de Muspel. SURTR incendeia sua espada ganhando Haste, enquanto este buff está ativo. Próximo ataque básico bem sucedido causará um dano mágico bônus, incendiará o inimigo, fazendo com que ele receba dano ao longo do tempo. Além de gerar, Haste é um encanto, né? Além de gerar um diabinho de fogo. O bônus de dano dessa habilidade aumenta por estoque máximo de 200, quando o inimigo morre enquanto o efeito de queimar está ativo. Olha lá, gera uns diabinhos, safadinho. Tá pegando fogo, bicho, tá pegando fogo. Mano, eu vou botar o diabinho pra bater na galera, não tô nem aí. Enemies for a short period of time. And that's a throwback in itself too. Exactly. We've seen SURTR Que loucura. in previous eras of SMITE. Não entendi, mas é isso aí. A gente só vai entender mesmo na hora que pegar ele pra testar. Mas fiquem tranquilos que sexta ou quando abrir o PTS, a gente vai testar muito. Character was to make sure that we harken back a little bit to what he is like as an NPC, but we didn't want to just directly draw all inspiration from them. That's not very exciting. Yeah, because this is his next stage in SMITE. You know, you want that inspiration, that history, that foundation, but this is a new phase for the Fire Giant. Exactly. So one final thing that this ability does, other than the fact that it's unique and does bonus magical damage, is it actually is a stacking mechanism. So, Itens dão proc no minion dele? Você Acho que vai não. me soltar, senhor Odin? Flame debuff, that damage. If Que? that enemy dies while that flame Acho que não funciona by yourself nos or diabinhos, from não. other sources to make it a little bit easier to stack, you actually gain that bonus magical damage proc increases in damage every single time. So you can keep stacking that up to 200 times. I think is the last number we went with. It is an obscenely large amount, and you have obscenely small fragments of damage you're going to be increasing over time. So this is a long. O que são ataques? Aqueles negócios da torre. Aquilo ali são protetores da torre, eu coloquei aqui. Eles diminuem o dano que a torre toma, mas você pode quebrar eles. Flames of Muspel to kill lane minions, kill jungle minions, kill enemy guys. Por isso colocaram aquele item de buff nos minions. Será que vai funcionar no minion dele? Vai ser forte, hein?
Vai ser forte. Finalmente a torre virou gente. O aperto do gigante de fogo. SURTR puxa o alvo mais próximo dele. Seja um lacaio da rota inimiga. Ou um imp ou uma rocha de magma se nenhum estiver ao seu alcance. SURTR então arremessa o objeto para frente, causando dano e atordoando os inimigos à frente. Que loucura, pera aí, eu não entendi muito. SURTR puxa o alvo mais próximo dele. Seja um lacaio, um imp ou uma rocha de magma. Mas de onde que ele tira essa rocha? Eu não tinha visto, cara. Que isso, cara? Now note that damage from the throw and the explosion will not damage the same target, but you can do that through a minion wave and still explode on that. O bichinho fica assim. Tá, cadê a rocha? Eu quero ver a rocha. A rocha, se não tiver ninguém no alcance dele, ele pega uma rocha. Tá, legal. Pô, é tipo um Kumbhakana, né, cara? Só que diferente. Uma covarde jogando o povo na galera aí. Bom, aí o que acontece? Causa dano e atordou os inimigos, tá? Tipo um chute do Gilgamesh. Legal, gostei. Emberwalk. Caminhada do fogo maldito. A fúria do SURTR cria um anel de brasas ao seu redor, fornecendo um bônus de velocidade de movimento que aumenta ao atingir os inimigos, enquanto a habilidade está ativa, tá? Então, enquanto a habilidade estiver ativa, você vai ganhando bônus de movimento. O anel causa dano e reduz a velocidade dos inimigos uma vez que se expande ou quando está totalmente formado e novamente quando se contrai. Enquanto formado, o anel externo causa dano contínuo aos inimigos internos. O anel também coleta fragmentos de Obsidian Flash, que é a passiva dele, tá? Então você pode estar tomando porrada ali, você ativa, a passiva vai puxar, ela vai puxar a passiva e vai curar ele, aumentando a defesa dele também. Isso é bem legal, cara. Se jogar no meio de uma teamfight. Tipo uma malha mística, né? Também dá um daninho bacana. Problemático isso daqui. O bom é que ele é de dano físico, porque se fosse dano mágico, você poderia ativar ali uma gema de isolamento, o pau ia quebrar. Ah lá, viu? Ele puxa a carninha pra ele. Legal, pô. So we've made it to the piece du resistant. Yeah, there's one thing that we haven't seen yet that I'm kind of looking forward to here. Oh yeah, we got an ult. End of days. Very apt. Os de fora dão dano no centro, é isso. Fim dos dias, a sua ultimate. Após um curto acúmulo, SURTR surge no ar, infundindo-se em um grande meteoro. Enquanto estiver ao ar, SURTR é imune a danos e pode escolher onde cair. Antes de pousar, os meteoritos se espalham, mirando nos inimigos no chão, causando dano e gerando imps. O meteoro de SURTR causa dano aumentado e arremessa os inimigos atingidos. Cara, que kit de habilidade poderoso. E eu não imaginaria um kit de habilidade tão legal assim, porque esse personagem não precisa ser um personagem que usa muitas habilidades com efeitos, né? Ele tem que ser bruto, e ele é realmente bruto, cara. Ele é bem ignorante, esse personagem. Eu achei legal, cara. O efeito meteoro caindo deveria ser maior? Ele é um guerreiro. Você acha que deveria ser um efeito boom maior? Falei Psycho! Ele é um guerreirinho, o Ricardo. The imps will be cool to see if they have a different look whenever skins come out in the future, but like, I want to see what a skin meteor looks like, because that is meteoro de foda-se! Pô, legal, gostei. Seu deserto saiu GBS, toma cuidado pra não tomar outra, hein? Dá pra fazer ele frontline? Eu acho que ele vai ser pra frontline. Ele vai ser um ótimo frontline. Solo lane vai ser difícil jogar contra ele. Vai ser complicado, cara. Eu acho que ele na dual lane dá pra jogar, mas não é um suporte, entendeu? Qual o dano base das habilidades dele?
É um dano até legal, cara. Assim, o escalonamento é baixo. Na 3 o escalonamento é de 20% do poder. Na 2 é de 70%. Na 1 é de 10%. A ultimate dele tem um dano inicial de 210, chegando a 510 mais 60%. E o dano do meteoro de 50, 150 mais 15. É um personagem Brazer, né? Não tem um dano tão baixo, mas também não tem um dano tão alto. O Minion não some? Acho que dá pra matar o Minion. Dá pra roubar o gigante de fogo com ele? Dá pra você fingir que é o gigante de fogo, o povo ir lá te matar e você matar ele. Mentira, não dá não. O Minion tem tempo. Ele tem uma vidinha branca lá, ó. Tem uma vidinha branca dele ali, bem embaixo da barra verde. Pô, gostei do kit. Um piscar ou um egide cautera essa ult. Cautera. Mas o difícil é ter isso tudo, né? Tem um egide ali. Vai ser benéfico a Tiamat. Será? Pô, gostei, cara. Achei bem legal. Bem louco. You know, I'm a very casual player, unlike some of my cohorts here, and I'm always excited to see what people who really have, like when Smite is their craft, what they can make with this kind of stuff. So I'm sure playtests have seen a lot of fun in action, and I'm looking forward to seeing that myself. So, gostaram do SURTR, galerinha? O que vocês acharam? Curtiram? Ficou legal? Ficou ruim? Decepção? Deixa aí, eu quero ver o que vocês estão pensando. Vamos ver as skins dele. Olha só que legal essa daí. Bonito, hein? Bonito. Esperava mais? Que isso. Essa é a skin dele padrão Recolor, tá? Abri um baú do passe e peguei o almirante do Okwang. Pô, aquela skin é da hora. Ele vira um barco, né? Ele vira um barco. E essa daí, a skin dele acendido. Acho que as habilidades devem ter um efeito maior, mais devastador no mapa. Acho que eles não fizeram pra não ficar tão poluído. Ela quer skin legal, o Ericus, bem legal. Orn, o que é Orn? And I know who's going to be going for these soon. The masteries for SURTR. So let's get a preview of them here before you see them in Twitter threads. Gonna be rocking that from day one. He's angry. Oh, you're gonna be rocking like the third one as well, you know. Skins de maestria dele. You'll be locking this one from game 3. Okay, well, I can't get that many worse. Nice, we're seeing it in game. Yeah. I love the way. Cara, que da hora, mano, a skin de maestria dele. Por que a dele é da hora assim, mano? Caraca, a dele ficou muito legal. Nem parece skin de maestria. É o novo God, ô Gabriel. Nem parece skin de maestria, cara. Oh, sweet. Olha essa. Back to that fiery red, but I mean, the red, gold, and black. It's so iconic. Wow. Those are some of my favorite of the black and gold. Here we go. It's all the way. You know it's. You don't want to speed up the turnaround, but at the same time, I kind of want to see what's gonna happen. I mean, this one's always vamos ver a de diamante. Oh yeah, it's always a beautiful color palette. There we go. Caraca, as skins de maestria são da hora, viu? I will not be sleeping. You're gonna be playing and grinding for that. Playing all day long, not only because the entirety of year 10 is coming out, but SURTR is coming. Ymir, não tem nada a ver com Ymir. Para de mentir. One thing I noticed too is with the first skin, that it was like the gold and the blue, the fire was legal. Red, but for this one, even the fire is that like nice, white good color. That's so cool. So just gostei, as de maestria ficaram bem bonitinhas. Good looking skin. Yeah, I can't wait to use that. I'm so excited. Yeah, you can't wait to use that day Day one. I'll see one, the Twitter exactly. thread. It'll be day one, 12th hour. No, okay. I have it. So, oh man. Well, again, incredible. You know, we have talked about so many things here. Yeah, it feels like this show started in a different year. Like I feel like 2024 is right, but it's just how much we had to talk about. You know, and this has been a huge year, or it's going to be a huge year. Vocês gostaram, amiguinhos? Tô achando que vocês adoraram. Thanking the community, especially those of y'all
Pô, Sirius, tem que lembrar que teu canal é de humor. Nunca vou me esquecer desse hater. Cara, ele é o mentor da Hi-Rez, cara. Falei, Deg, boa noite, tudo bem? Skin careca. Vai ser difícil gankar ele na solo, Ricardo. O kit dele é muito forte. E agora, TV Sirius? Agora? Cadê o... Tem que saber o dia do PTS. Deve ser sexta mesmo. So again, look out for PTS news coming very soon. We want to get y'all in there ASAP to start testing all of this incredible new content. PTS muito em breve. I look forward to seeing all of y'all on the battleground for SMITE Tier 10. Thank you so much, everybody. Thank you so much, everybody. Sai. Pedidos. Me fizeram ficar aqui 5 horas aqui pra ver skin, cara. Tô brincando. Adorei. Foi incrível, maravilhoso. Quando chega? Dia 24, terça-feira. Terça-feira teremos... dentro do game, o nosso amigo SURTR, o surtado. Teremos todas as novidades do mapa da conquista, teremos todas as novidades dos itens e teremos todas as skins. Cara, ó, deixa eu dar minha opinião sobre o patch aqui. Patch muito bom, fazia tempo que a Hi-Rez não fazia um patch tão bom de início de temporada. É um patch que promete bastante, entrega bastante em questão de gameplay, de mudanças no gameplay, que é o que a gente precisava mais. E entrega bastante a questão de skins também, que algumas pessoas também gostam bastante. A conquista mudou completamente. Existe a dinâmica antiga da conquista, que é farmar e tudo mais, mas existe uma dinâmica nova de mapa, e isso é muito bom. A gente vai ter que aprender a jogar, vai ter que aprender a se movimentar e tudo mais. E existem os itens que foram modificados, galerinha. Novas builds estão vindo aí, novos estudos de builds. A gente vai fazer esses estudos de build aqui durante a live stream, a gente vai jogar, a gente vai testar. Então vai ser bem legal, cara. E eu não sou o mentor da Hi-Rez, é uma piada, desculpa, é uma brincadeira interna aqui. Dá uma nota geral para a nova Season. Até o momento, nota 8.5, tá bem legal. Eu esperava a mudança no HUD, eles não mostraram. Espero que eles coloquem nessa temporada. E esperava que eles tivessem anunciado alguma medida para melhorar o matchmaking de quem está começando a jogar. Eles não falaram nada sobre isso, porque é difícil para quem está começando a jogar encontrar partida. Mas eu espero que essas mudanças que eles estão fazendo ali no geral funcionem e que melhorem o matchmaking para quem está começando a jogar também, entendeu? No geral foi muito bom, cara, muito bom, muito bom. Vocês gostaram do patch? Foi legal para vocês? Agora a gente vai testar o PTS, né? Vamos testar o PTS na terça-feira, vamos ver o que está rolando e vamos embora. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Já estamos com quase 6 horas de live. Eu já não tenho voz para continuar. Eu até queria continuar jogando, mas amanhã de manhã, 9 horas, eu estou de volta. Hoje a live foi nesse horário por causa do patch, mas amanhã, 9 horas da manhã, eu estou aqui, continuando minhas ranqueadas, e vou fazer Bancroft no Yuang, hein? Venham que amanhã a gente vai fazer. E eu vou investigar para ver se eu joguei contra o Pro Player lá, aquela partida de Xangá, porque estão falando que eu joguei contra Pro Player, e eu acho que eu não joguei contra Pro Player, cara. Eu acho que eu não joguei contra Pro Player, e não sei, cara, não sei o que rola, se era verdade, se era mentira. Vejo vocês amanhã às 9 horas. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado a